Iniciando mais um podcast aqui do nosso canal do YouTube. É muito bom estar gravando novamente, falando com vocês aqui, o nosso público, os meus inscritos. É muito bom estar falando com vocês, galera. Espero que vocês gostem desse podcast de hoje. E o convidado é o Wagner Okazaki, colaborador exclusivo da Stock, idealizador do livro de sucesso, fundador do Fotoalma. Tá desde 2009 aí fotografando e a gente vai receber ele hoje aqui para falar sobre fotografia e tudo que circunda aí o mundo da fotografia para banco de imagens, né? Chega aí, Wagner Okazaki. Fala, Wilker, tudo bem? Muito honrado com esse convite aqui, a toda a sua audiência, né? Esse público, enfim, esse público luxuoso e privilegiado, né, que está encontrando a gente no YouTube hoje. A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive quem está escutando esse podcast, mas escolhemos, né, estar aqui. Então, o meu compromisso aqui é honrar a presença de cada um que está aqui escutando e o seu convite também. Então, já reservei esse tempo para contar tudo, para dar o meu melhor, para ajudar, né? E, enfim, a troca de experiências, o compartilhamento de ideias, o encontro de pessoas, né, que não acontece por acaso, usando aí essa maravilha do mundo moderno, que é a internet, né, onde tem tanta besteira, mas também tem muita coisa boa se você procurar direitinho, e eu espero que a gente consiga fazer uma coisa boa hoje. Opa, ó, muito legal, gostei da introdução aí do Wagner, e é sempre assim, pessoal, eu sempre conheço esses fotógrafos que eu trago aqui, né? Vocês já viram aí que tem bastante podcasts aí pra vocês assistirem, tem bastante episódios. E na maioria das vezes eu conheço eles aqui no YouTube. E não foi diferente com o Wagner. Eu tava procurando alguma coisa sobre fotografia para banco de imagens e apareceu o canal Fotoalma. Mas antes da gente entrar aí, né, sobre essa questão aí das fotos, como aprovar fotos, a gente vai ser um papo muito legal. Eu queria que o Wagner desse uma pequena introdução aí de como você conheceu a fotografia, o que te levou a fotografar, o que mudou na sua vida depois que a fotografia entrou na sua vida, Wagner. Opa! Uma boa forma de começar a nossa conversa, porque a gente acaba encontrando pessoas com histórias muito parecidas, com algumas bem diferentes assim, mas uma coisa que existe em comum é o desejo de se expressar e o desejo de capturar, não como um passarinho na gaiola, né, mas de você trazer com você esse mundo maravilhoso, né, isso que a gente pode enxergar, isso que a gente pode vivenciar. Comigo não foi diferente, quando começaram a vir aquelas primeiras câmeras digitais mais acessíveis às pessoas comuns, né, aquelas saboneteiras, eu tive uma, cheguei na minha vida, fotografar com filme, né? Então tinha aquela história de você economizar o rolo de 36 para não gastar todo, vai acabar o passeio ainda vai rolar e vai acabar o filme, e chegava no final, você tirava foto de qualquer coisa para acabar logo e poder revelar, e depois tinha um monte de fotos que não prestaram. Então, de modo que quando veio esse negócio de câmera digital, caramba, foi assim, algo maravilhoso, né? Fotografava de tudo, né? Você podia gastar dentro do espaço de memória, né, do que você permitia, você podia deletar. Então eu curti muito esse processo, foi muito importante para mim. Eu sinto assim como se eu tivesse num estado de meditação, sabe, quando eu saio, não só com uma câmera, né, acho que a gente acaba se treinando a observar o mundo com outros olhos, a você observar os detalhes, você olhar para onde a maioria não está olhando, e aquilo dizer muito sobre você, né? Você acaba se conhecendo a partir da maneira como você enxerga o mundo e acaba buscando novas experiências com o pretexto da fotografia, né? Então, tem alguma manifestação cultural, aí você vai lá, né? Pela manifestação cultural, você vai vivenciar aquilo, mas tem aquele, vou fotografar. Aí você acaba conhecendo pessoas, você acaba improvisando, se metendo em roubada e trazendo um monte de histórias para contar que começaram, né, com aquele desejo de você trazer as imagens daquilo e olhar depois, né, sob uma perspectiva já de histórica da sua vida, e conseguir
contar, né, a história da sua vida, a sua trajetória, que é única, né? A maneira como você conta a sua vida a partir das suas imagens diz muito sobre as suas escolhas, né? Qual é o quadradinho que você vai, né, o retângulo do mundo que você vai escolher clicar para trazer para casa, né? Qual é o tipo de experiência que você vai atrás? Você gosta de gente, você gosta de festas populares, você gosta de, sei lá, mundo cão, você gosta de paisagem, o que que é? Isso é muito de você. E aí, né, chegou uma certa hora que aquela câmerazinha não capturava mais o que o meu olho enxergava, né? Era aquela lua cheia estourada no céu preto, aquele pôr do sol maravilhoso que ficou tudo estourado e a pessoa lá na frente toda preta. Aí eu falei, não, tem alguma coisa que eu preciso aprender, né? Uhum. E aí eu me capitalizei para comprar uma câmera grande, né, como eu chamo, uma DSLR. Fui procurar um curso para aprender a mexer, né, que para mim era um mistério. Fiquei fascinado com todas aquelas possibilidades e, como tudo que te fascina, você pratica muito. E, bom, essa foi a chegada na fotografia, né? É apenas o começo. Né? Dali, como atividade, um hobby, né? Não tinha o compromisso de gerar dinheiro com aquilo, muito pelo contrário, gastei dinheiro pra caramba com fotografia, né? Entre cursos, viagens, equipamentos, mas tudo com muito prazer, né? Um dinheiro que você investe na sua alegria, no seu bem-estar, né? Então, eu comecei a participar de salões de arte aqui em Belém do Pará, onde eu moro, sempre como atividade complementar, né? Nunca tive uma pressão por gerar renda com isso, né? Uhum. Nunca comecei pensando em tornar isso um negócio, né? Para mim, eu estava sempre muito feliz assim, como um hobby mesmo, uma diversão, como quem paga um ingresso para ir no cinema, né? O dinheiro está perdido, mas você se divertiu. Uhum. Então, foi assim. Mas aí chegou uma hora que passou essa oportunidade, né, esse mundo misterioso aí dos bancos de imagens, né, eu ouvi falar e eu tinha aquela impressão de que era tipo uma sociedade secreta, né, que quem detém os caminhos não conta, é só para os iniciados. Procurei, fucei, revirei e não encontrei muita coisa, mas eu tive uma intuição de que aquilo ali estaria ao meu alcance, principalmente pelos artigos gringos, né, que já havia na época. No Brasil tinha muito pouco material, e meti as caras, como se diz, né? E quebrei a cara também, como se diz, e isso aí é que acaba conectando com o começo do canal do YouTube, o Foto Alma, porque eu senti que ali, se eu me motivasse somente pela diversão ou somente pelo dinheiro, eu senti, pelo que eu me conheço também, que eu ia desistir no meio do caminho. Porque eu vi que havia uma oportunidade, né? Isso foi pura intuição, mas que não seria simplesmente clicar, cadastrar, mandar e esperar o dinheiro jorrar para sua conta, né? Eu senti que precisaria ter um pouco mais de força de vontade, e foi aí que eu comecei o canal, né? Começando mesmo contando, olha, eu vou começar a vender minhas fotos na internet. Se você for olhar lá meus primeiros vídeos, eu falei, olha, eu ouvi falar disso, eu vou começar, eu vou contar o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu estou aprendendo. E foi assim que começou, muito pelo compromisso, né, de que, depois que eu coloco a cara no mundo, né, como é que eu vou dizer, não, desculpa, desisti, né? Já tinha um canal de YouTube. E aí é como as grandes coisas acontecem, né? Você não sabe onde é que vai dar, mas você é movido, é motivado por uma boa intenção, e aí uma série de coisas aconteceram até chegarmos aqui nesse podcast, né? Até você me encontrar, e tantas outras pessoas incríveis que eu encontrei e conheci, algumas até pessoalmente, graças ao canal do YouTube, e uma sequência inimaginável. Não teria como planejar os passos que aconteceram até a gente estar aqui gravando esse podcast, mas posso dizer que tudo está valendo muito a pena, sim. Que legal. De onde você fala, Wagner? Onde você mora? Eu moro em Belém do Pará. Belém do Pará. Eu estou no interior de São Paulo. Então a gente está a algumas milhas, né, de distância, né? Você está onde aí no interior de São Paulo? Eu estou em Altinópolis, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Olha, para você ver o poder desse negócio de internet, né? Não depende de você estar num grande centro, né? Não depende mais assim da sua localização geográfica. E bancos de imagens tem muito a ver com isso.
É você com a sua vontade, você com a sua criatividade e com uma conexão à internet, você pode fazer o seu trabalho, a pessoa que você é, alcançar outras que você nem imagina, que você não encontraria de jeito nenhum na vida, vamos dizer, no mundo concreto. Né? Mas graças à internet, graças ao bom uso da internet, a gente pode aprender, né, e encontrar pessoas que pensam parecido com a gente, né, além do nosso círculo de vizinho, amigo e família, e, enfim, acelerar e potencializar o nosso aprendizado e o nosso crescimento pessoal. Mas bom, isso aí foi para resumir, que eu estou em Belém do Pará, né? É um grande centro para algumas coisas, para outras nem tanto, mas que isso é um detalhe hoje, né? Nós estamos aqui na internet. Porque eu fiz essa pergunta, até o pessoal que está nos ouvindo aí, porque um dia alguém me disse assim, cara, mas você não acha complicado trazer as pessoas para um podcast no momento que a gente está passando de pandemia e tal? Eu falei, não, pessoal, mas é por telefone, a gente se fala por telefone. Ah, é por telefone. Eu falei, por isso que nem tem vídeo, é só áudio, porque a gente pode ter mais liberdade para conversar, pode ficar mais à vontade e pega mais a característica básica do podcast. Mas aí, pra gente continuar o nosso papo aqui, Wagner, eu achei que seria legal a gente conversar sobre esse negócio que você falou da câmera grande. Qual que foi a sua primeira câmera grande, a sua DSLR? A minha primeira câmera grande foi uma Nikon D70. Nikon foi D70? De uma... Isso. Foi uma D70 com uma lente... Eu acho que era a que vinha no kit, eu nem sei, que eu comprei ela de segunda mão. Era uma 1870. Foi com ela que eu fiz o curso de fotografia. Comprei algumas outras lentes, né, à medida que ia surgindo a necessidade, né, que eu ia aprendendo, né, que ia falando, não, eu acho que isso aqui vai ser legal para mim. E aí foi essa câmera, né, depois eu me desfiz dela, passei um tempo meio, enfim, de saco cheio de ficar carregando peso, e foi à medida que algumas câmeras... Eu não sei nem como é que elas se denominam. Elas são compactas, mas não são tão pequenas. Elas foram melhorando muito de qualidade. Aí eu tive duas Canon. Primeiro uma G12, muito legal, gostei muito dela. E depois uma S110, que era bem pequenininha. Ninguém dava nada por ela, mas dava para fazer... Assim, ela acabava sendo melhor do que a Nikon D70, trambolhuda, que eu carregava antes. Eu tenho uma Nikon D90, que faz muito sucesso aqui no canal, inclusive, que é uma câmera muito popular. E eu também tenho câmera compacta, cara. Eu adoro câmera compacta. Eu tenho uma Samsung ST64, daquelas bem pequenininhas também, sabe? 14 megapixels, dá pra brincar muito com elas, assim, fotografando a rua, né? Fotografando um pouquinho de arquitetura. É um negócio bem, bem legal. E antes da fotografia de banco para banco de imagem, eu sempre faço essa confusão. Eu sempre me refiro à fotografia de banco de imagens, né? Aí fica estranho, não é assim. É para banco de imagens. Antes disso, Wagner, você fotografou rua, fotografou pessoas, você experimentou outras coisas antes de trabalhar nessa área, que acaba abrangendo muita coisa também, né? Fotografia para banco de imagens. Na verdade, assim, o que eu curtia fotografar, assim, uma grande motivação para sair de casa e, como se fosse um caçador, né, buscar alguma coisa para caçar em termos de imagens, é que eu tinha chegado em Belém, eu não sou natural daqui, e fiquei muito fascinado, né, porque cada lugar que você passa é algo... Enfim, não é à toa que viagens é algo tão fascinante, né? De você ver as maneiras que o ser humano encontrou de ocupar os espaços do planeta, né? Cada um desenvolveu seu modo próprio de viver, suas rotinas, seus hábitos e uma visualidade própria, né? A partir dessa combinação do povo de origem que já estava lá, do povo que chegou, dos alimentos que tinha disponível, da geografia, e aqui em Belém é um lugar incrível para fotografar, sabe? É assim, para quem não é daqui e chega, é assim, surpreendente. Então isso foi uma coisa que eu ficava muito curioso e comecei a fazer fotos com a minha câmera compacta de tudo que eu achava pitoresco. Hábitos que
assim, muito comum aqui para o pessoal, a maneira de tomar açaí, a maneira de confraternizar com os vizinhos na rua, ou aqui tem aquela tradição da chuva, né, que chove pra caramba, então todo mundo sai de guarda-chuva, ou as ruas alagadas, como é que a pessoa se vira para pular a poça d'água, coisa besta do dia a dia, para quem nasceu aqui e viu isso todo dia, às vezes eu olhava e falava, o que esse japonês está fotografando aqui? Né? E para mim era algo, primeira vez, assim, incrível. Né? E aí montei um blog naquela época, chamava Belenâmbulo, que era o que anda por Belém, antes desse tempo de Facebook, Instagram, essa coisa toda, onde eu simplesmente mostrava essas preciosidades que para mim eram preciosidades. Ele teve alguma repercussão local mesmo, porque às vezes o que acontece? Tem alguma coisa que você vê todo dia, desde que você nasceu, e para você é a coisa mais besta do mundo está, todo dia está lá. Só que quando chega alguém de fora e fala, olha, isso aqui é legal, isso aqui não tem em outro lugar do mundo. Né? Aí, às vezes, a gente precisa, né, dessa cutucada de alguém de fora para mostrar, olha, a sua vida de todo dia é muito legal. Então, foi nesse espírito que eu acabei conhecendo outras pessoas aqui, e foi muito isso que me moveu no começo, né, de fotografar as manifestações religiosas. Aqui acontece o Círio de Nazaré, que é um evento religioso gigantesco, né? Assim, eu não sei como é que o povo conta, mas dizem que dá 2 milhões de pessoas aqui, né? Então, é algo num dia só, numa manhã só. Então, assim, eu fico imaginando, fico vendo fotos daquelas peregrinações gigantescas na Índia, né? Fotógrafos do mundo inteiro se mobilizando para ir para lá. E eu, quando estava, nas várias vezes que eu fotografei o Círio de Nazaré, eu nunca fui para a Índia para fotografar essas coisas, mas eu sinto que não fica devendo nada, sabe? De toda a movimentação, da galera chegando, de como é que o povo se vira para... Imagina, né? Belém não tem, eu acho que não tem ainda 2 milhões de habitantes. E de repente tem 2 milhões de pessoas numa procissão, né? Onde é que esse povo se meteu para ficar lá? Né? Onde é que eles estão dormindo? Onde é que eles estão comendo? Então, isso tudo, fora... A mística, né, para quem não é da Amazônia, de estar na Amazônia, né, a gente vai procurando aquelas coisas de Globo Repórter ou de National Geographic, mas isso é muito bom de fotografar, né, então foi muito isso que me moveu, de conhecer cidades próximas, de ver fenômenos naturais, de procurar os locais mesmo, né, as paisagens, e com aquela história que eu falei do pretexto, né, era o pretexto. Eu passearia, eu faria essas viagens de qualquer forma, mas com a fotografia fica mais gostoso, né? Verdade. E a fotografia, ela tem mesmo esse poder, né, a gente acaba dando atenção para coisas simples e às vezes tornando isso algo marcante, né, às vezes você tá ali andando pela rua, vê algo que te chama a atenção, que você mesmo disse que pode ser algo muito comum para uma pessoa que mora naquela região, mas aí pelo seu olhar, né, a partir do que você leu, do que você assistiu, do que você ouviu, né, do que você leu em algum livro, a partir daquilo ali você olha aquela paisagem, aquela arquitetura, tudo que está ali na sua frente, você consegue representar aquilo ali ao seu ponto de vista. E eu acho isso muito legal na fotografia, porque você pode até visitar um lugar que já foi muito fotografado, mas a partir do seu ponto de vista e da maneira que você enxerga as coisas, você consegue construir uma fotografia diferente daquela que já foi feita no lugar ali. Eu acho que é bem legal essa coisa do conteúdo também, né? De você sair para fotografar e acabar absorvendo tudo que acontece ao seu redor também. Uma coisa que eu conversei aqui no podcast passado com o Henri Miléo, que ele foi fotografar em Cuba, e ele falou que para onde ele virava a câmera tinha coisas para ele fotografar, né? Então tinha muito conteúdo para ser criado. Mas aí ele disse algo que eu achei muito interessante, Wagner, que é chegar primeiro e absorver tudo aquilo para você começar a extrair a fotografia que você quer, até levando em consideração uma coisa que você falou aqui também que eu achei muito interessante, que eu não peguei essa época, o finalzinho dela, que é da fotografia analógica, né? Que você tinha uma quantidade de fotogramas ali, uma quantidade de poses, e era aquilo, você tinha que pensar bem antes de clicar, né? Tanto que, assim, você, só continuando da tua pergunta anterior, você me perguntou o que eu fiz antes de começar a mandar minhas fotos para banco de imagens. Teve um tempo
em que eu digo que peguei abuso da fotografia digital por conta do excesso, né? Porque aquela coisa, né, de você se lambuzar, né? Tá num parque de diversões com cartão de crédito ilimitado. Então, eu começava a fotografar tudo que eu via. Isso foi muito importante para praticar, né? Mas um questionamento que muita gente passa é né, essa coisa de o que representa a imagem hoje, né? Para que você está fotografando tudo isso? Quando acaba teu primeiro HD e você vai chorando comprar outro, né? Fala assim, caramba, o que eu vou fazer com tanta foto, né? E aí eu tive contato com a fotografia analógica, retomei, né? Com fotografia em preto e branco especificamente, fiquei fascinado com aquilo, com a maneira de enxergar, com aquelas a necessidade de você controlar as suas expectativas e a sua ansiedade, de saber que você ia fazer a foto e só ia ver ela depois de alguns dias, né, depois que revelasse o filme, e de saber que você não tinha muita coisa você não tinha um cartão de memória ilimitado para estragar, né, você tinha que pensar muito bem. E isso foi muito importante para quando eu retornei à fotografia digital, de, claro, fazer uso, né, desse recurso tecnológico, não vou ser fundamentalista ao ponto de, né, falar, não, eu vou fotografar como eu fotografava com filme. Claro que não, estou com cartão de memória, vamos usar ele, né, vamos torrar ele. Posso errar, posso deletar, eu posso olhar a foto logo depois que eu fiz, não tem frescura, faço isso, uso o modo automático se precisar, uso foco automático, né, porque às vezes a gente acaba ficando um pouco dogmático, né? Não, verdade. A fotografia pura verdade. É aquela que não, você é menos do que eu porque você usa alguma coisa. Não, os desenvolvedores aí estudaram muito, testaram muito para entregar para a gente um equipamento que facilita a nossa vida. Eu acho que a gente tem mais a que usar. Mas ter passado um tempo fotografando exclusivamente com câmeras analógicas, eu considero que foi muito importante. Não acho necessário que todo mundo passe por esse processo, mas acho como curiosidade fotográfica, quem quiser se desafiar, é um desafio muito interessante, sabe? Tipo, pegar uma coisa séria mesmo. Olha, eu vou fazer uma viagem e não vou levar a câmera digital. E ver como é que você se sente e ver como você se sente quando retornar com uma câmera digital nas mãos. Né? E isso foi bem legal mesmo. Eu fiz um teste uma vez. Catei a minha D5100 da Nikon e virei o live view dela pra dentro, deixei ele fechado. Ah, sim, né? sim. Aquela, muitos cursos o pessoal sempre fala pra gente fazer esse teste, né? De fotografar ali, baseado no teu conhecimento de fotometria e tal, né? Usei até uma regrinha lá, o Sony 16, né? Com a minha câmera digital. Ah, sim. E aí fui pra uma cidade próxima a minha aqui e tive que passar pela experiência de fotografar, lendo o fotômetro da câmera. E eu não podia ver a foto ali depois que eu cliquei, porque é um hábito, né? Você clica e olha, isso é normal. E aí, cara, foi um martírio pra mim, porque eu sou muito ansioso, muito ansioso. E aí, chegou nessa cidade onde eu fui fotografar, eu fotografei pessoas, conversei com pessoas que estavam na rua, né? Queria fazer um material legal pra mostrar depois num vídeo aqui no YouTube, que inclusive o vídeo tá aqui no canal. E, cara, foi terrível, porque eu precisava chegar em casa pra botar o cartão de memória no computador pra poder ver as fotos. E eu já vim nervoso, porque eu falei, cara, eu fiz tantas fotos legais, e se eu chegar lá e eu ter fotometrado errado, eu ter feito um controle talvez errado do ISO, eu não sei como é que eu vou ficar, porque, né, a ansiedade era muito grande. Mas foi muito legal a experiência. Cheguei em casa, tinha ótimas fotos, graças a Deus, que ia ser uma decepção. Mas assim, tinha boas fotos e foi um vídeo que funcionou aqui no canal. A galera gostou dessa ideia. Porque é como você disse mesmo, Wagner. A gente tem ali o cartão de memória, né, para fotografar à vontade. Mas ainda assim, é bom a gente dosar o clique, né, para fotografar com propósito, né? Fotografar ali querendo fazer alguma representação, mas usar a tecnologia da melhor maneira possível, porque eu acredito que a tecnologia ela veio para facilitar, não tem outra palavra, né? Ela veio para simplificar, para facilitar, para encurtar os caminhos. E essa questão que você falou também de ser dogmático, né? Eu passei por isso quando eu tava aprendendo a fotografar, porque eu comecei a ter uma obsessão por fotografar no manual, sabe?
Obsessão. Se não Sim. for no manual, não é foto, não é fotógrafo, sabe? Aquelas pirações de iniciante. Sim, sim. E pra quebrar isso, cara, demorou muito pra eu começar a quebrar, desconstruir essas ideias, sabe? De que, não, porque o fotógrafo tem que usar isso, o fotógrafo tem que usar aquilo, tem que ser desse jeito. Essa coisa do analógico. Eu pensava, eu tenho a obrigação de aprender a fotografar em analógico, porque fotógrafo de verdade fotografou com analógico. Sabe, essas bobagens, sabe? Isso eu tive que ir desconstruindo com o tempo. E eu vi, quando eu consegui vencer isso, eu conseguia fotografar muito mais tranquilo, sabe? Sem ficar pensando nessas bobeiras, sabe? Nesses dogmas. Foi muito legal você ter tocado nisso, que eu achei interessante a gente abordar isso também, porque aqui no nosso podcast, aqui, inclusive aqui no meu canal, tem muitos iniciantes. A maioria do pessoal que vem aqui vem porque assistiu um review de alguma câmera e queria entender como ela funciona. O pessoal sempre tem muita dúvida e é uma galera que está iniciando. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, ó, estamos ouvindo aqui de um profissional que não precisa ter tantos dogmas. Não fique bitolado com essa coisa de equipamento, né? Que fotógrafo tem que usar isso, tem que usar aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Apenas fotografe consciente, né, Wagner? Na verdade, assim, a câmera e os modos e os recursos, eles devem ser instrumentos para a nossa expressão, né? Então, é como, sei lá, em qualquer idioma, você vai dizer assim, a língua portuguesa, quantas palavras tem? Sei lá, milhares. A gente acaba inventando algumas com o tempo, mas vamos dizer que existe um vocabulário mais ou menos fixo. E as pessoas ainda fazem arte com as palavras, né? As pessoas ainda encontram maneiras criativas de recombinar essas palavras de uma maneira única, né? E o mundo também está aí, né? A gente consegue, a maioria do mundo hoje com o Google e aqueles carros do Google e os satélites aí, já foi fotografado, mas ainda existe espaço para a gente colocar a nossa alma, né? A nossa história de vida nas imagens que nós produzimos, que ela contenha realmente a sua essência como pessoa, porque com a crescente disponibilidade de espaço de armazenamento, né? Os cartões de memória cada vez maiores, tudo bem, né? Os arquivos de fotos também cada vez maiores, mas enfim, os planos de armazenamento de Google, de Dropbox, os HDs externos, se você levar um extremo sem raciocinar sobre o que você está fazendo, daqui a pouco você nem olha mais o que está fotografando. Exatamente. Você deixa a câmera ali na frente da tua casa fotografando uma vez por segundo e depois vai ver o que teve lá, né? Como se fosse uma armadilha, né? Para ver se caçou alguma coisa. Mas aí, qual foi a essência da tua... Assim, onde foi que entrou a pessoa que criou aquilo ali? Né? Eu posso com algumas câmeras hoje que filmam, sei lá, em 8K, você pode filmar um evento inteiro e depois voltar para casa e escolher quais são as fotos que você vai tirar. Tudo bem, é uma possibilidade, dependendo do teu trabalho, é um instrumento também, né? Eu não posso perder uma imagem, beleza, filma, depois você vai escolher. Mas se você tem esse propósito, assim, de produzir arte, de se expressar, ou de simplesmente se alegrar com o hobby, eu acho que não tem porquê, né, você cair nessa armadilha da obsessão pelo melhor equipamento, ou esse fundamentalismo de que, olha, se eu faço de um jeito eu sou mais do que você porque é mais difícil para mim. Não tem essa, né? É um instrumento a serviço da sua expressão pessoal. Isso, excelente, ótima colocação. E agora falando mais sobre a fotografia para banco de imagens, eu segui as dicas do Wagner. Eu comecei a maratonar o canal dele lá. E eu tava ficando meio revoltado porque as minhas fotos, elas simplesmente não eram aprovadas. E aí eu comecei a pensar, por que tem gente que consegue e eu não consigo? O que eu estou fazendo de errado? E quando eu consegui aprovar as fotos não vendiam, elas ficavam ali no limbo, né, das mais de 330 milhões de imagens que estão disponíveis em um banco de imagens. E eu fiquei revoltado, eu falei, não é possível. Aí por volta ali de... se eu não me engano, janeiro, fevereiro, março, abril, por volta ali de abril desse ano, eu comecei a maratonar o canal do Wagner, e aí eu fui seguindo as dicas dele, e ele deu dicas lá sobre fotografar modelos, né? Eu morria de medo de preencher aquelas autorizações lá de uso de imagem e tal. Eu também tive que entender sobre
acompanhar as tendências, que era algo muito importante. Até, se eu não me engano, você fazia algumas lives, Wagner, explicando sobre a tendência de tal mês, o que seria ideal fotografar naquele período. E aí eu apliquei isso para a minha realidade, né? Para o mês que eu estava fotografando. Aí o próprio site mandava alguns e-mails relacionados a tendências. E eu comecei a olhar isso. E outra coisa que o Wagner ensinou, que é levar a sério a produção do material. Eu sempre achei assim, vou fotografar um gatinho em cima do muro e vou mandar pro banco de imagens. Vou fotografar uma flor e vou mandar pro banco de imagens. Aí eu falei, não, e se eu for estratégico? Aí eu peguei uma agenda que eu tenho aqui e comecei a fazer um monte de anotações. Pegar essa questão das tendências e tal. Conversei com alguns amigos, até uma dica que você deu lá, Wagner, sobre a permuta, né? De fazer aquela permuta e tal, de conseguir uma troca. E eu acabei conseguindo, cara. Fiz um ensaio muito legal com uma pegada meio country, voltada pro mês dos pais, né? E foi muito legal, cara. Consegui fazer as fotos. Deu um trabalho absurdo, porque eu tive que conversar com um amigo meu, e esse amigo meu teve que arrumar uma locação pra gente fazer as fotos. Foi uma produção pra um dia todo, pra você ter uma ideia. E nesse ensaio geraram ali por volta de umas 30, 40 fotos. E aí eu subi essas fotos pro banco de imagens e graças a Deus as fotos estão vendendo. Fiquei muito feliz. Parabéns. Contei aqui minha saga rapidinho, mas agora o Wagner ele vai poder discorrer melhor sobre isso, porque foi com ele que eu aprendi, né, pessoal? Então, Wagner, foi muito legal ter ouvido suas dicas lá, viu? Legal. Que bom saber. Eu fico super feliz quando as pessoas contam os casos como o seu, né? Outras pessoas chegam também no canal, né? Já são o quê? De YouTube já estão lá 6 anos que eu comecei a postar os vídeos. Ultimamente eu dei uma desacelerada, mas são muitas histórias de pessoas que resolveram entrar em campo, né? Isso que faz a diferença também nesse mundo de conhecimento abundante, né? O que você quiser aprender na vida hoje, você procura no Google, você encontra pelo menos um primeiro passo. Só que quantas pessoas vão estar dispostas a colocar em prática, né? Então isso é muito gratificante. Muito obrigado por ter trazido esse seu testemunho, viu? Chega a me dar aquele gás para retomar os vídeos, contar as coisas que aprendi ultimamente. Mas é uma história que tem muitos pontos em comum com a minha, né? A minha teve muita coisa que eu compartilhei também no YouTube, mas no geral, hoje, se eu pudesse simplificar esse processo do que eu vou dizer, né? Assim, a primeira coisa é controlar as expectativas, é realmente uma oportunidade democrática. Qualquer pessoa pode mandar, inclusive foto de florzinha, de gatinho, de pedrinha, do que for. Pode, ninguém está dizendo que você não pode. Agora, como você bem observou, o trabalho só vai para frente, ou seja, só vai ser vendido se tiver algum comprador do outro lado disposto a pagar por isso, né? Essa plataforma, a maneira como os bancos de imagens eles estão trabalhando hoje, né, é um tipo de negócio que existiu desde sempre no mundo das imagens. Mas com a internet, o alcance potencializou de uma maneira assim, global, né? Porque qualquer pessoa não precisa ser fotógrafo. Uma pergunta que eu recebo muito, mas eu não tenho câmera grande, eu não sou fotógrafo, eu não fiz curso. Não precisa. Eles querem saber da imagem lá. Então, não existe uma barreira de entrada. Você não precisa fazer concurso, você não precisa apresentar diploma, você não precisa ter anos de experiência. Você simplesmente cria sua conta e começa a mandar seu material. Isso é muito legal. Isso é uma oportunidade real. Agora, é um negócio. Como, vamos dizer, quando começou esse negócio de Uber, os taxistas se sentiram ameaçados, começaram a protestar e tal. Uber, qualquer pessoa, né? Se cadastra no aplicativo, não tem um vínculo empregatício, você pode trabalhar nas suas horas vagas, você pode ligar o teu Uber lá no teu trajeto de volta para casa, pegar uma corrida, você pode tirar um trocadinho ou você pode viver disso, né? Então vai da maneira como cada um quer lidar. Agora, ele tem que ser útil para outra pessoa, né? Airbnb, iFood. Eu posso, de repente, hoje, principalmente com a pandemia, né, eu não preciso ter um restaurante físico que receba pessoas para estar no iFood.
né? Eu posso fazer aqui na cozinha de casa uma comida, botar ali o meu restaurante no iFood e começar a fornecer. Agora, existem restaurantes lá. Do outro lado, vai ter um consumidor que vai querer uma refeição, né? Alguns vão estar dispostos a pagar mais por uma refeição melhor, outros, né, vão levar mais em conta o orçamento, porque pegam todo dia. Agora, eles vão querer uma comida boa, né? Eu posso vender macarrão instantâneo no iFood? Posso, mas eu não garanto que outra pessoa do outro lado vai querer comprar um macarrão instantâneo no iFood. Da mesma forma, eu posso mandar uma foto de florzinha para o banco de imagens? Posso, pode. Você pode fazer o que você quiser. Agora, o negócio só vai fechar, né? Só vai fechar o ciclo do negócio se do outro lado houver um cliente que, entre tantos outros milhões de opções que ele encontra lá nesse banco de imagens, ele fala, não, a sua é a que eu quero, eu pago por isso. Aí é assim que o negócio funciona, né? Isso acaba sendo um pouco uma barreira para quem descobre esse mundo, porque eu, inclusive, quando estava naquele fascínio inicial e comecei a fazer os vídeos, tive a impressão de que tinha descoberto uma mina de ouro, né? Agora a mesma foto pode ser vendida milhares de vezes, então estou rico, né? Eu tenho milhares de fotos, a gente faz um cálculo de regra de 3, não, a cada 1000 fotos eu vou vender não sei quanto, e esquece que do outro lado tem que ter alguém disposto a comprar, né? Exatamente. E aí isso está ao alcance de qualquer um, você só precisa das suas fotos, são aceitas fotos de celular, não importa qual é a sua cidade, não importa qual é o seu histórico profissional, você pode mandar. Existe um trabalho envolvido em subir as fotos, né, que é uma barreira para muita gente, de simplesmente descrever o que tem nela, né, colocar um título, uma descrição e algumas palavras-chave. Isso é uma dificuldade porque, como tudo que você nunca fez na vida, você vai ter que aprender, né? Isso dá um certo trabalho. E depois desse trabalho, para você mandar a sua primeira foto, a tendência do que eu tenho visto pelos comentários do povo que chega lá no canal, muita gente, infelizmente, mandei uma foto, não vendeu, o negócio não é para mim, não deu certo. Você mandou uma foto, tem 300 milhões lá, né? Tem foto minha que eu mando, ela só vai vender depois de 2, 3 meses, né? Dependendo, até ela ser descoberta. E aí a pessoa acha que teve aquele mega trabalho, que quando é no começo parece um super trabalho, você escrever um título, uma descrição e colocar a palavra-chave. Se tiver autorização de modelo, piorou, é mais um trabalho que você vai precisar ter, e a nossa tendência é esperar resultados imediatos, que não vêm. E aí desiste e acaba fechando a porta de um caminho que podia ser muito próspero lá para frente. Né? Então, e principalmente quem já tem alguma rodagem na fotografia, sabe? Por mais paradoxal que seja, às vezes a pessoa tem um pouco de vaidade, né? Ou orgulho, falar, não vou vender meu trabalho por centavos, e não quer e não reconhece a minha arte, a minha genialidade, não, tchau. Esse negócio aí não tem futuro. E assim, de ter essa postura de humildade, não porque você é um fotógrafo ruim, não porque estão desmerecendo todos os seus anos de experiência na fotografia, sua câmera maravilhosa, milionária. Não, ninguém está desmerecendo nada. É apenas assim, é uma outra linguagem e você vai ter que ter a humildade de aprender. É isso. É bem importante a gente salientar aqui que a gente precisa ter cuidado com as expectativas e também ter cuidado com essa coisa de... eu até já falei isso aqui no canal, sobre a gente... querer se enquadrar meio que como um fenômeno. A gente é um fenômeno. Nossa, porque eu sou muito bom em fotografia, todo mundo fala que a minha fotografia é muito boa, que eu posso ganhar muito dinheiro com ela, que eu vou virar um artista e tal. E assim, é bom você ter autoestima, é bom você ter confiança, é bom você acreditar no seu trabalho, mas a gente precisa entender que é um mercado que ele trabalha sobre demanda, né? Um mercado de banco de imagens. Existe ali uma demanda para fotografia dentro, talvez, de uma tendência ali. Um exemplo, as sazonalidades, né? As sazonalidades. Você está numa época de fim de ano, dezembro, você vai produzir um material relacionado ao Natal, às festas de fim de ano e tal. E, às vezes, para você criar um material que venda, que seja interessante, você não precisa ser um fenômeno, você não precisa ser genialíssimo, né? Basta você ter boa vontade e entender os critérios da plataforma, né? O Wagner mesmo disse,
Ó, você vai fotografar modelos, vai ter as autorizações. Depois que você criou o material, você vai subir ele para a plataforma. Aí você tem que ter cuidado para descrever bem a sua imagem, para que ela seja encontrada. Então, né, Wagner, são vários detalhes que às vezes as pessoas não se atentam e ficam se apegando só a capacidade que ela tem de fotografar bem, né? E não é só isso, né? Isso é você fornecer um produto útil, né? É um marketplace, né? É democrático que qualquer pessoa entra, né? Só que o que acaba derrubando muita gente no início é aquela expectativa que até os próprios bancos de imagens, né, eles têm que colocar isso na mensagem de marketing para atrair novos colaboradores. Não, você sobe suas fotos e depois é só esperar elas venderem. Resumindo, é isso, né? Resumindo, é isso. Agora, o que tem entre esse ponto A e o ponto B? Né? Não é qualquer coisa. E aí tem que ser encarado como uma trajetória de aprendizado. Né? Entender que existe gente que vive disso e você vai olhar para qualquer profissional, mesmo os que não precisam de diploma. Se você quer ser, sei lá, taxista, você quer vender catálogo de Avon, tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Agora, quando você começar, você vai ter uma série de coisas para aprender. Não é porque o outro lá, você já viu só o resultado, né? Você só viu o dia que ele deu certo. Isso. Né? E todos os anos de batalha. Você pode ganhar tempo aprendendo com os erros dos outros, né? Mas você vai precisar cumprir uma jornada de aprendizado que para muita gente vai envolver, sim, com humildade, o aprendizado técnico, ou seja, você vai ter que aprender a técnica da fotografia para poder se expressar de uma maneira melhor. Não é a coisa mais importante, mas isso pode fazer diferença. Você vai precisar aprender a linguagem, né, de o que faz uma foto útil. Né, e tem uma variedade enorme, né, não tem uma receita de bolo, mas tem alguns elementos que você vai aprendendo. E depois os critérios técnicos também das próprias plataformas, né? Como é que eu faço para colocar as palavras-chave? Que palavra-chave que eu vou colocar? E teve logomarca, eu vou ter que tirar a logomarca. Como é que eu faço para tirar a logomarca? Apareceu um ponto turístico conhecido. Eu posso mandar para uso comercial, ou eu tenho que mandar como editorial, ou eu tenho que pedir autorização para alguém? Isso tudo pode parecer muito... Você pode se sentir muito intimidado por isso. Não é para mim. Eu queria uma coisa fácil, eu queria baixar a coisa, tirar uma fotinha aqui com o meu celular, subir como eu subo para o Instagram e esperar a grana pingar na minha conta. Eu também queria isso. Né? Mas se você for olhar qualquer profissional, né, a gente falou dos que não precisam de diploma, ou dos que precisam de diploma, assim, você, em geral, passa 4 a 6 anos numa faculdade e você sai sem experiência para exercer aquela profissão que você estudou durante 4 ou 5 anos. Então, precisa haver esse respeito à jornada de aprendizado. Isso não deve desencorajar ninguém. Né? Como eu saí a pé daqui de Belém do Pará para chegar em Altinópolis. Eu sei que eu chego, mas eu não vou chegar amanhã. Eu vou precisar andar um pouquinho todos os dias, eu vou precisar pegar a direção certa, eu posso me perder no caminho, mas depois eu vou retomar o caminho, eu não sei se eu consigo andar 20 ou 30 quilômetros por dia, eu posso levar meses, mas se eu andar um pouquinho todos os dias, eu sei que eu vou chegar lá. Né? Então é a mesma coisa com esse negócio aqui de bancos de imagens e qualquer outra coisa, né? Verdade. Começar canal de YouTube, começar um negócio online, começar uma nova carreira, começar no iFood, começar como Uber, oferecer um quartinho aqui em casa no Airbnb, tudo você vai ter que primeiro colocar a cara. Claro, você vai ter um mínimo de planejamento, um mínimo de aprendizado, mas quando você for fazer pela primeira vez, você vai cometer erros. Então você aprende com esses erros, corrige na próxima vez. Comete novos erros. Corrige e faz melhor na outra. Aí vai descobrir outros erros que você não tinha enxergado se não tivesse corrigido aqueles primeiros. E assim a gente vai se construindo, e se você eliminar dessa equação a expectativa de ficar rico da noite para o dia, é um processo muito divertido. A pessoa só deixa de aproveitar se olhar para o dia seguinte, ali no seu portfólio com 2 fotos, no dia seguinte ver que ninguém nem visualizou. Não valeu a pena o trabalho que eu tive. Agora, se você tira essa expectativa e fala assim, olha, eu me divirto com isso.
eu estou curtindo, eu estou fazendo algo que eu gosto, não tem um relógio de ponto me oprimindo, eu não estou pegando trânsito para chegar lá, não tem o chefe me enchendo o saco, nem cliente. Claro, tem chefes muito legais e clientes muito legais, mas às vezes não são tanto, né? E aí você não tem nada disso, você pode fazer na hora que você quiser, não tem ninguém definindo pauta para você fotografa o que você quiser, você trabalha no seu ritmo. Caramba, divirta-se, o dinheiro que você ganhar com isso, se você não entrou, assim, e também outra, é melhor não entrar esperando viver disso. Se as coisas conspirarem e você chegar a esse ponto, agradeça e receba. Mas se você, em geral, as pessoas que têm fotografia por hobby, gastam muito dinheiro com fotografia, com equipamento, com curso, com livro, enfim, com viagens. Então, você está fazendo alguma coisa que pode te dar dinheiro, em vez de estar tirando o seu dinheiro. Então, é mais a questão de girar essa chave mental e, num primeiro momento, desconectar do resultado. Você faz pensando em fazer o melhor, você faz sabendo que você pode ganhar, mas não vincule a sua motivação a ter resultado. Vai ser muito mais legal, vai ser muito mais divertido e assim, misteriosamente, é capaz de o resultado chegar muito mais rápido do que se você ficar botando pressão, entendeu? Entendi. E uma frase aqui que eu até anotei aqui para falar para os nossos ouvintes aqui do podcast e aqui para você também, Wagner, é que há um bom tempo atrás eu assistia um jornal aqui da minha região, né, para ser mais específico aqui da região de Ribeirão Preto, que é uma cidade muito próxima aonde eu moro, que é uma cidade muito grande. E lá tinha um jornalista, ele fazia ali como é que eu posso dizer? Ele tinha um bloco nesse jornal aí regional que ele falava meio filosoficamente sobre questões públicas, políticas. Ele se chamava Vicente Golfeto. E um dia ele disse uma frase que eu jamais esqueci. Ele disse que a experiência nada mais é do que acúmulo de erros. E isso me fez ficar pensando. Essa frase me abriu a cabeça, porque às vezes a gente, quando começa um negócio, um hobby, ou seja lá qualquer outra coisa, a gente quer se privar de erros, a gente quer achar que já pula, é como você disse, do ponto A para o ponto B sem... aliás, do ponto A para o ponto C, pulando o ponto B. E às vezes não, você tem que passar por ele, não tem como, sabe? E às vezes passar por esse ponto é cometer alguns erros, como você disse muito bem, ter humildade de saber que às vezes você não sabe tudo, que tem coisas que você precisa aprender e passar pelo processo de aprendizagem. E a gente vê a fotografia, como a fotografia se popularizou demais, né? A fotografia hoje é muito mais acessível do que era algumas décadas atrás. As pessoas têm um olhar, às vezes, muito simplório. Pensa assim, poxa, é tão fácil. Você pega uma câmera com 50, 100 megapixels, que até inclusive os celulares têm hoje em dia, vira essa câmera para o lado, aperta um botão e pronto, sou fotógrafo. Já posso produzir material para banco de imagens, eu sou um fenômeno. E aí a gente meio que quebra a cara, porque você vai com essa ideia e você vê que as coisas meio que não estão acontecendo, você meio que se frustra, e isso é totalmente normal, você precisa aprender, você precisa entender como aquilo funciona. E eu acho que de tanto a gente ficar querendo se privar dos erros, e além disso, a gente está acostumado com essa coisa de ser tudo muito instantâneo, muito rápido, a gente quer resultados imediatos, que a gente sabe que isso é algo que não é assim, né? Nada na vida é conseguido de imediato. Então a gente meio que vai se blindando, a gente fica naquela coisa de eu vou fazer hoje. Se eu não tiver resultado amanhã, tô fora. É mais ou menos isso, né, Wagner? É exatamente isso que acontece. A quantidade de gente que já chegou para falar comigo, desde que eu comecei o canal, é bem uma história típica, né? Descobre a oportunidade, né? Tem a atitude de entrar em campo, coloca toda a energia e toda a expectativa, porque assim, a gente fala muito de não ter expectativas, mas assim, a expectativa ela é necessária para te tirar da inércia, né?
Eu não faço isso na minha vida, mas eu estou disposto a fazer porque eu acho que eu vou ter um resultado. Então, é saber a hora certa de jogar ela fora. Né? Você tem expectativa? Beleza, vai lá, entra em campo, haja, né? Não vai passear para o outro vídeo do YouTube e descobrir a nova oportunidade do momento e não começa nenhum. Comece, faça. Aí depois que você fez, desliga, né? E entender assim como observar como é que outras coisas na sua vida se deram, né? Todo mundo, por mais que esteja começando na fotografia para banco de imagens, tem experiência em alguma outra coisa, né? Alguém aprendeu a ler, aprendeu a usar um computador, aprendeu a dirigir um carro, aprendeu um novo idioma, enfim, plantou uma árvore, né? A árvore é muito boa essa analogia, né? Você planta uma semente de qualquer coisa, pode nem ser de uma árvore, né? Pode ser de uma hortaliça, de coisa que um mês depois vai produzir. Mas se você ficar desenterrando ela o tempo todo para ver, ai caramba, será que germinou? Será que nasceu? Será que vai... Aí é que ela não nasce mesmo. Você tem que fazer a sua parte. Plantou, irrigou. Tá, o que eu tenho que fazer? Acabou o que eu tenho que fazer? Então, beleza, esqueça agora. Não tem mais que ficar mexendo, vai para a próxima. Entendeu? Então, com as nossas fotos, eu vejo muitas delas, hoje, elas são bem esse reflexo de uma semente ou de uma árvore frutífera. Eu quero ter, sei lá, goiaba no meu quintal. Eu posso plantar uma goiabeira hoje, mas eu não vou ter goiaba amanhã, nem mês que vem, nem no começo do ano que vem. Mas se eu não plantar hoje e não cuidar dela, regando, adubando, catando os bichinhos, no prazo de 1, 2 anos, aí é que eu não vou ter goiaba mesmo. Mas quando eu tiver, eu vou ter mais do que eu posso comer. Né? Então, cada foto, cada produção nossa, eu acabo muito hoje encarando dessa forma, de procurar um motivo para me divertir enquanto eu faço ela, né? Levando a sério, sim, planejando, caminhando em cima de todos os erros que eu já cometi, porque eu vou cometer outros erros e vou depois aprender com eles, né? Mas depois que está feito, eu até me policio para não ficar olhando toda hora se vendeu ou não, sabe? Porque isso acaba tirando um pouco a tua energia. Se você coloca muita expectativa, e por mais que eu diga, não coloco expectativa, a gente coloca um pouquinho, né? É inconfessável. Eu não vou ficar contando aqui no podcast, mas eu tenho uma expectativa que a coisa dê certo. Aí se eu fico olhando toda hora lá, não vendeu, aí isso tira a minha energia para continuar fazendo, porque eu coloquei trabalho, coloquei esforço, coloquei inteligência, coloquei dinheiro, muitas vezes, e não deu o resultado. Então, para que é que eu vou continuar fazendo isso aqui? Pronto, tirou a oportunidade de repente, a sua próxima produção ser aquela que ia virar o jogo. Mas você desanimou com a anterior e não continuou na sua caminhada, né? Assim, acaba perdendo contato com aquilo que te trouxe até aqui, né? Foi muito legal a gente ter conversado sobre um pouco do início das nossas trajetórias na fotografia, porque ninguém nasceu fotógrafo, ninguém nasceu com câmera na mão, mas em algum momento as nossas escolhas que nós fomos fazendo na vida, não, olha, isso aqui é legal para mim, eu gosto disso, eu me sinto bem, eu sou bom, eu estou me tornando melhor no que eu faço, e aí chegou a hora de você fazer isso. E aí, de uma hora para outra você esqueceu? Você começou a se chatear? Se não tiver resultado amanhã você não quer mais também? Né? Acho que se a gente resgatar essa alegria de estar fotografando, torna o processo muito mais leve. E também fazer as coisas sempre pensando em dar o seu melhor. Eu ouvi alguém dizer isso esses dias. Quando a gente vai fazer as coisas, tipo, um exemplo aí, um grande artista da música, vamos lá, vamos falar de, sei lá, Amy Winehouse, vamos lá. Não sou fã, mas foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Infelizmente ela já se foi, né? Mas era uma boa artista, vamos colocar assim, cantava muito bem. A Amy Winehouse, ela não escreveu as músicas dela porque queria ficar rica. Ela simplesmente fez o melhor. Ela conseguiu a melhor banda, teve um produtor musical muito bom, e ali ela foi se desenvolvendo baseado na ideia de fazer o melhor. O dinheiro e a popularidade foram consequência de um trabalho visado em fazer o melhor. E eu vejo isso se repetindo muito. É claro que eu tô dando um exemplo aqui muito extremo, né? Tô pegando meio pesado. Mas assim, só pra gente fazer uma analogia de que quando a gente quer começar algo, a gente não vise sempre o lucro, sempre
até aquela coisa assim, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui hoje tá dando muito dinheiro, né? Se você não tiver satisfação naquilo, se você não acreditar naquilo ali, mesmo que dê dinheiro, você vai desistir, porque é algo que te mina, né? Algo que te suga as energias, né? Uma coisa que eu vi que tá funcionando muito hoje na internet, o pessoal usar o TikTok, né? Aquela plataforma nova lá e tal. Eu não tenho, mas eu vejo muito falar disso, é algo muito popular. O que funciona hoje? Ser engraçado, fazer dancinhas, né? Aquela coisa e toda, aquela, né? Também não vou ficar muito entrando em detalhes nisso aqui, mas aí você pensa, poxa, isso tá dando dinheiro, tem gente que tá ganhando dinheiro com aquilo. Vou fazer aquilo. E aí você faz e meio que pensa, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, meu. Isso aqui funciona pros outros, isso aqui não funciona pra mim, mas dá dinheiro. Aí você fica naquele dilema. Então eu acho que se a gente focar no processo e entender que aquilo ali faz bem pra gente, a gente acredita naquilo, a gente quer dar o nosso melhor, pode ser que a venda, né, a monetização daquilo aconteça mais porque você estava visando no processo e na qualidade daquilo, né, Wagner? Porque assim, a motivação do dinheiro também, isso não só para fotografia, para qualquer outra escolha que a gente for fazer na nossa vida, é uma coisa que, se for olhar bem, ela se esgota muito rápido, né? Você tem um salário, você sonha em ter um certo salário, uma certa renda de qualquer forma, você obtém ela e aumenta um pouco o seu padrão de consumo e pouco tempo depois é como se ela se esgotasse, porque a satisfação ela não vem do dinheiro em si, né? Ela tem que ter a ver com a essência da pessoa que você é. E falando um pouco também dessa história de fazer o seu melhor, é que quando você vê o resultado pronto, né, a ideia do sucesso tão badalado, você não enxerga tudo que teve que passar para construir, né? Então, se você é motivado apenas pelo dinheiro, e na internet muita coisa acaba te tentando a isso, né? Uma passeadinha no TikTok muitas vezes, tantos R$1.000, sei lá, assistindo vídeos, ganha dinheiro mandando foto do teu pé, e aí, né, peraí, é real? Pode ser real, mas existem etapas a serem cumpridas, como nesse mundo que a gente está falando hoje aqui dos bancos de imagens. Simplesmente é isso, sim, você manda suas fotos e espera que alguém compre, se alguém comprar você ganha dinheiro, simples assim, mas existem etapas que não são tão legais assim, como mesmo as coisas legais, etapas que não são tão legais, né? Eu vou viajar, eu gosto de viajar, mas, sei lá, pegar fila de aeroporto, alguns países precisam de visto, ou reserva de hotel, reserva de passeio, coisa que atrasa, estresse de não sei... Mesmo as coisas legais, tem uma parte que não é tão legal assim. Mas o que é que te mantém no jogo? É que você tem um propósito por trás daquilo, né? Você tá naquilo ali porque eu gosto de fotografar e encontrei um lugar onde eu posso colocar essa minha produção, essa minha arte a serviço de alguém, né? Porque a gente nunca pode esquecer que do outro lado existe um comprador que vai lá procurar, não é por curtidas ou por compartilhamento, ele quer aquilo ali para o negócio dele. Ele vai comprar aquilo ali para ilustrar um artigo, para ilustrar uma campanha publicitária, e ele vai botar dinheiro no bolso e ele espera que aquilo ali seja rentável, né? Que atinja os objetivos. Então, você está colocando um conhecimento técnico, estético e artístico que você tem a serviço, como qualquer outra ocupação, desde que o mundo é mundo, né? A gente sente quando é atendido por algum profissional ou algum recepcionista, enfim, qualquer lugar que a gente vá, a gente sente quando a pessoa está movida pelo servir, né? Eu quero te atender bem, eu não precisava disso aqui, eu não precisava da gorjeta, eu faria isso até de graça, exagerando um pouco, mas eu estou aqui porque eu quero te atender bem. E isso também fica perceptível no tipo de imagens que a gente produz e coloca lá à disposição dos clientes. Então, você que está nos ouvindo aí, está se perguntando, né? Mas eu já entendi que a gente precisa ter cuidado com a expectativa, precisa se esforçar para criar um material legal e tal, né? Para trabalhar ou para ter
a fotografia para banco de imagens como um hobby ou mesmo como uma profissão. E agora o Wagner ele vai dar aqui pra gente uma ideia de por onde começar, como que a gente daria ali o primeiro passo para a criação do material. Ele vai saber explicar isso bem melhor, então você fique aí com o seu bloco de anotações aí, você que está nos ouvindo, que quer começar com o pé direito, ouça os conselhos do Wagner, porque eu ouvi e deu certo pra mim. Bom, então tá, a gente já falou um pouco, né? Vamos partindo já dessa que é uma dica, independente de qual negócio que você vai começar e de qual banco de imagens que hoje é o melhor ou os melhores, assim, estou partindo do pressuposto que você já sabe, né, que vai precisar controlar suas expectativas, né? Então é um negócio que é democrático, está ao seu alcance, ninguém vai poder dizer que você não pode fazer, você vai poder fazer no seu horário, no seu ritmo, com as imagens que você tem, ou as que você pode vir a fazer, tá? Então, esse aqui é o nosso ponto de partida. E aí, se você, depois desse podcast, perguntar para o professor Google quais são os bancos de imagens, você vai encontrar trocentos artigos, hoje já tem bastante material, muitos deles influenciados pelo próprio marketing, né, desses bancos de imagens. Você imagina que eles vão querer sempre arregimentar novos colaboradores, prometendo mundos e fundos, e vai ficar muito na dúvida sobre por qual começar, né, se você vai escolher errado, e se eu começar por esse aqui, vou ter o maior trabalho e não era o melhor para começar. Então, eu passei por tudo isso, eu vi muita gente também andando por outros caminhos diferentes, e aí a gente trocou ideia e cresceu junto, e o que eu posso destilar, né, vamos dizer, desses quase 7 anos que eu dei o meu primeiro passo, e o caminho foi bastante tortuoso, o que eu posso dizer hoje, simplificando ao máximo a história embora você, numa pesquisa, possa encontrar aí mais de 40 sites que façam, onde você pode colocar suas fotos à venda, vamos restringir os nossos esforços aos 3 que são os que têm maior possibilidade de dar um resultado já no curto prazo, né, que são a Shutterstock, o Adobe Stock e o iStock. Tá? Então, existem outros, né, não são empresas de fundo de quintal, os outros, mas assim, considerando que você vai precisar aprender como funcionam essas plataformas, não é nada muito complicado não, mas você vai precisar aprender e vai precisar, antes de mais nada, aprender o tipo de foto que você faz e que pode funcionar num banco de imagens. Não significa que aquela foto que você ganhou o primeiro lugar no salão de arte, ela seja feia, ela seja ruim. Não, mas assim, não quer dizer que ela vai ter sucesso num banco de imagens. São coisas diferentes. Tá? É como você é um chefe de cozinha renomado e vai abrir um restaurante num bairro popular, onde só o povo que trabalha em loja quer almoçar todo dia. Então não é que a sua comida é ruim, é porque ela não atende à necessidade daquele público. Então até você entender o tipo de imagens que pode funcionar, são vários erros para ser cometidos. É muita tentativa e erro, né, humildade para ir fazendo diferente. E aí qual é a lógica de você focar em um só, tá? Isso eu estou dando essa dica que é a que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava lá atrás começando, que teria me economizado muito tempo de vida. Então, hoje eu digo assim, comece pela Shutterstock. Ah, Wagner, mas hoje você é exclusivo do iStock, tá me botando lá na Shutterstock. Peraí, é para começar. Para começar. Se eu, por exemplo, aprendi a dirigir num Fusca. Não é o melhor carro, talvez, assim, é um carro muito bacana, mas vamos dizer que hoje talvez eu não andasse num Fusca se eu pudesse escolher um carro, talvez como objeto de culto, né, porque já está com essa coisa toda, mas é um carro bom para quem está começando a aprender a dirigir. Para mim foi muito legal, porque ele tinha um tempinho antes de você errar na embreagem, ele morrer, ele respondia um pouquinho mais lento, ele era todo maceteado para você fazer as manobras de baliza que eram necessárias na prova do Detran. Então, é um carro bom para você aprender. Pode não ser bom para você andar a vida toda. E eu estou te falando para começar pela Shutterstock porque é o melhor site para você aprender.
Por que que ele é o melhor para aprender? Ele reúne algumas características. Primeiro, ele é ainda o maior em termos de número de imagens, de número de colaboradores, de número de clientes. E eu não estou falando isso da minha cabeça. Tem um site que depois eu posso até passar para o Wilker colocar na descrição, que é o Microstock Group. É um fórum de gente que vende fotos na internet, aí cada um responde ali, né, que os usuários cadastrados, eles respondem lá, dizendo quanto é que estão ganhando, quanto é que não sei o quê. E o ranking dos sites, ele é atualizado mês a mês. E a Shutterstock, ela já, né, perdeu aquele primeiro lugar inquestionável por conta de uma mudança de política de comissões, é um outro assunto, mas ainda é um bom lugar para você colocar suas fotos para vender, e ainda é um bom lugar também para os clientes procurarem. Se ela tem muitos clientes, significa que você tem, né, você vai alcançar um maior número de possíveis compradores. É bom para quem está começando, como quem está aprendendo a dirigir vai no Fusca. Se você quer aprender a surfar, você não vai se meter numa onda, sei lá, no Havaí, ou em Nazaré, em Portugal, ou no Tahiti. Você vai morrer. Você vai pegar aquela ondinha mais fraquinha, né, onde tem menos gente, para começar vai pegar um pranchão, para aprender a manha e depois se aventurar em mares mais arriscados. Né? Então, por isso que eu estou te falando, começa pela Shutterstock, que o que funcionar lá, provavelmente vai funcionar nos outros. Tá? Eu diria, em outros tempos, eu cheguei a falar em outros vídeos, e foi o que eu apliquei na minha vida, de logo de cara atirar em várias frentes. Não foram muitas, mas eu comecei com Dreamstime, Shutterstock, iStock e Adobe Stock, que na época era Fotolia. E o que eu hoje, depois de tudo que aconteceu e depois do que eu aprendi, eu enxergo, e que eu estou te falando agora, para não repetir esse erro, é que de nada vai adiantar você mandar 1000 fotos para 3 bancos de imagens porque você não sabe qual é melhor. Agora você sabe, mas na época eu não sabia. Então você mandar 1000 fotos para 3 sites, porque você quer diluir o seu risco, porque você não sabe e tal, mas essas 1000 fotos, vamos dizer com todo respeito, não valerem nada. Você trabalhou 3 vezes mais do que precisava. O que não der resultado na Shutterstock, muito pouco provável que vai dar resultado em outro lugar. Então lá, tudo acontece mais rápido. As avaliações, né, porque todo assim, para quem está chegando agora nesse assunto, cada foto que você manda, ela passa por uma inspeção básica de qualidade técnica. Né? Então os inspetores vão olhar lá e vão falar, não, essa atende às dimensões, não tem muito ruído, a imagem está com foco correto, a exposição está correta, balanço de branco, beleza, tá, então a gente pode aceitar essa foto. Eles não vão julgar o mérito de valor comercial, eles avaliam o mérito técnico. Atende aos critérios técnicos? Tá bom, pode subir. Então, em alguns sites, você precisa passar, às vezes, até semanas esperando o resultado dessa inspeção. E na Shutterstock, eu tenho relatos, né, que já faz algum tempo que eu parei de mandar fotos para lá, mas tem um relato que às vezes a pessoa está mandando um lote grande de fotos, sei lá, 50, 100 fotos, enquanto ela está mandando as últimas, as primeiras já foram aprovadas ou rejeitadas. Então você tem um feedback muito rápido, e para quem está começando qualquer nova habilidade, pode ser música, pode ser uma dança, pode ser pintura, uma das coisas mais valiosas que você pode desejar ter é um feedback rápido, porque assim você não passa muito tempo insistindo no erro. E na Shutterstock você vai ter isso, você mandou suas fotos, se elas não passarem na primeira inspeção, você já vai entender o porquê, porque toda rejeição ela é explicada. Olha, essa foto não entrou porque ela tem ruído. Tá, o que é ruído? Tá, você vai estudar e vai tentar fazer diferente na próxima. Então esse é um ponto. E depois que as fotos forem aprovadas, em geral, se uma delas, ou algumas delas, elas tiverem potencial, valor comercial, elas devem começar a vender muito mais rápido do que nos outros sites. Por quê? Porque ela tem muitos clientes. Então você pode até questionar que o valor unitário por foto vendido na Shutterstock talvez hoje não seja mais o melhor do mercado. Mas no volume você acaba ganhando, porque a mesma foto ela pode ser vendida várias vezes. E daí, qual né, vamos retomar aqui a jornada de aprendizado. Você já focou
e entendeu que você acreditou em mim e começou pela Shutterstock, porque você vai ter uma inspeção mais rápida e uma vez aprovado, você vai ter um feedback mais rápido do mercado para saber onde insistir e onde não insistir. E aí qual é a segunda etapa? Você vai trabalhando num processo interativo de aprendizado. Você vai vendo, ou você vai fazendo mais daquilo que funciona, ou você vai lá no seu acervo e vai buscar, né, porque foto parada no HD não dá dinheiro. A primeira ação que você pode tomar é revisitar o seu próprio acervo e ver o que pode ter valor comercial e vender, né, e colocar para vender, ou seja, capitalizar em cima daquilo que você já tem. A partir disso, né, com o tempo, e eu posso dizer isso que o Wilker falou da experiência dele, de ter começado de abril para cá, e de ter produzido com essa finalidade, de algumas dessas fotos já estarem vendendo, é esse o tempo. Então, né, você já tem uma medida. Você já tem hoje disponível na internet conhecimentos como esse que nós estamos passando para você, de entender, pô, será que é só comigo? Será que, né, eu tô esperando demais? Ou será que eu estou muito ansioso? Quer dizer, então uma pessoa que começou a se dedicar um pouco mais em abril de 2021 e hoje, né, estamos gravando isso aqui no mês de julho, hoje em julho, ou seja, 3 meses depois, começou a ter algumas vendas, é o tempo. Então você já calibra as suas expectativas de não esperar a coisa para a semana que vem. Pode acontecer de vender poucas horas depois? Pode acontecer, sim, e acontece. Se a foto tiver um bom potencial, ela vai ter um destaque imediato, instantâneo, por estar entre as mais recentes. Se um comprador bater o olho e gostar, comprar, acabou. Deu assim, com poucos minutos ela já começou a ranquear lá, olha, tem 2 horas que a foto subiu, um cliente visualizou e comprou. Vamos dar destaque para ela. Então, você calibra suas expectativas. A partir disso aí, quando você aprendeu as manhas, porque você vai ter que aprender a escrever o que tem na foto. A gente, às vezes, torna isso muito solene, o que acaba travando. Né? Basicamente, por que você precisa fazer isso? Né? Porque os mecanismos de inteligência artificial estão cada vez melhores e tudo mais, só que o comprador, ele sempre ainda vai buscar a sua foto como se busca qualquer coisa no Google. Né? Eu quero uma foto de mulher com filho preparando comida em casa. Eu vou digitar na busca, mulher com filho preparando comida em casa. E a foto em si, o arquivo JPG que você manda, não diz isso. É você quem precisa informar o que é que tem na sua foto. E aí, às vezes, a gente fica com muito medo, né? De escrever certo, escrever errado. E aí você volta como se você estivesse falando para uma pessoa que não enxerga. Né? A pessoa não enxerga e você está com a sua foto e fala assim, me conta o que tem na sua foto. Aí você fala, olha, tem 2 crianças brincando na praia. Pronto. Acabou. Não tem que inventar mais do que isso. E as palavras-chave, aí você vai complementando, porque a palavra-chave não é só o mundo concreto que você enxerga. Criança, praia, mar, natureza, férias. Férias já é um conceito mais abstrato. Férias, alegria, amizade, diversão. Então isso aí, pensa, né, em 30 segundos que eu falei sobre isso. Você que está começando agora vai aprender a fazer isso. Então tenha humildade. Você vai errar no começo, mas depois você vai acertar. Então é melhor você errar em um lugar só, que vai te ensinar, que vai te dar um feedback mais rápido, e depois de um certo tempo, quando você começar a ter seus primeiros resultados, né, falar, olha, aquela foto que era maravilhosa, porque às vezes a gente tem até um apego afetivo. A foto foi feita num momento muito especial da sua vida, você acha ela bonita, mas de repente ela não tem valor comercial, e tá tudo bem, né? Aí você vai entendendo, né, a se desvincular. Não, a foto tem que ser útil, você aprende como indexar ela, né, que é justamente isso que eu acabei de falar, de descrição, palavra-chave. Pronto, chegou nesse ponto, aí a estratégia que eu recomendo hoje aí sim você pega o que funcionou na Shutterstock e replica no Adobe Stock e no iStock. Por quê? Porque você já vai ter cumprido uma etapa da sua jornada de aprendizado, o que funciona, o que não funciona e como indexar, e aí vai passar para outra etapa da jornada de aprendizado, que as plataformas são diferentes. Não são muito diferentes, mas são diferentes. É como quem usa dirigir carro ou usar celular. Você sempre usou iPhone e de repente você pega um Motorola. É celular, né? Tudo que tem em um, mais ou menos tem no outro, mas você vai precisar de um tempinho
para encontrar onde é que você faz, onde é que você configura. Né? Com carro também, você tem um carro de um fabricante, pega um carro de fabricante diferente, você sabe dirigir, é carro do mesmo jeito, mas você vai precisar aprender as particularidades de cada um. E com os bancos de imagens não é diferente. Mas pelo menos você já não vai estar mais atirando no escuro. Você vai poder se concentrar em aprender como a outra plataforma funciona. Pronto. Isso aí é, vamos dizer, o ciclo básico. É você escolher as suas fotos, aprender o processo e mandar. Daí para frente, você pode optar por mandar para outros bancos de imagens, uma vez que você masterizou esse processo de escolher, de indexar e de mandar, e de aprender como funcionam outras plataformas, você pode mandar para outras, sem esperar grandes coisas, mas é aquele negócio, a foto já está feita. Né? Desde que você não seja exclusivo, você pode mandar para todos. Né? E de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, de pouquinho em pouquinho, você pode constituir uma renda interessante a partir daquilo que você já tem. E aí, chegamos num ponto de decisão para quem leva a fotografia por hobby, como atividade complementar, que é, você vai continuar fazendo só o que você quer, aproveitando o que você já tem no seu acervo, tá tudo bem, mundo perfeito. Você é uma pessoa muito bem sucedida, porque você continua se divertindo a partir da sua arte, você se dedica ao seu hobby que faz bem para a tua alma e você monetiza por ele oferecendo valor para o mundo. Tá tudo bem. Agora, não espere grandes rendimentos com isso. Grandes rendimentos, eu digo assim, de viver disso. Você pode esperar, de repente, pagar a sua conta de internet uma vez a cada 2 meses, ou tirar onda, sabe? Você sair com um amigo e falar, não, olha, eu vou pagar esse café aqui, que foi o café que eu ganhei das minhas fotos. E vai ser diversão. É basicamente isso. Por quê? Porque tem profissionais, tem empresas nesse mundo, tem tubarão, né? Gente grande. E você é uma pessoa que está ali comendo pelas beiradas. Então, e vai ter trabalho para isso, mas da feita que você esteja bem resolvido com relação às expectativas, de falar, não, é um dinheiro que eu não conto com ele, mas quando chega, eu vou curtir. Eu vou juntar o meu dinheiro de um ano, vou comprar uma lente melhor, ou quem sabe uma câmera, ou vou pagar um curso, uma viagem, mas assim, de não ter essa expectativa de que, pagar um pouco, minha foto maravilhosa foi 10 centavos que eu ganhei. Não, esqueça isso. É um caminho possível, você pode passar a sua vida inteira se você tem, se é outra coisa que paga as tuas contas. Ou você pode passar para um outro nível do jogo e começar a produzir pensando nos bancos de imagens. Começar a investir mais do seu tempo, da sua energia e do seu dinheiro. Tá? É uma coisa que ninguém é obrigado a fazer, mas já alinhando as expectativas pelo que eu observei comigo e com outras pessoas, a coisa só vai passar para um nível de rendimento mais interessante, eu digo interessante, tipo você receber todo mês, porque todos eles têm um valor mínimo, né, para você poder receber o dinheiro das vendas. Enquanto isso, ele vai acumulando lá na tua conta até o belo dia que você recebe. Mas se você quiser pelo menos receber todo mês e chegar talvez no nível de um salário mínimo ou até mais, você vai precisar tomar essa decisão importante e sair da sua zona de conforto. Você não vai mais fotografar só aquilo que está diretamente ao seu alcance. A paisagem da tua rua, a tua família, o local que você mora e as coisas que acontecem por acaso na tua vida. Não. Aí você pode decidir, vamos dizer, não necessariamente se tornar um profissional disso, mas produzir pensando nisso. Se você tem o objetivo de obter uma renda mais significativa a partir da sua fotografia, você vai precisar tomar essa decisão, né, de produzir pensando já nos bancos de imagens. Aí o que eu digo de renda mais significativa seria receber todo mês ou tipo um salário mínimo ou até mais, né, de investir tempo e investir dinheiro. Se você, por outro lado, não quer dar esse passo, e tá tudo bem, fotografia é diversão para você, lembra? Foi o que te trouxe até aqui. Então, se você quer continuar só mandando as fotos que você gosta de fazer, as que estão ao seu alcance, as que estão no seu HD, tudo bem, tá? Agora, você pode continuar fazendo isso a vida inteira, só que não vai esperar um grande rendimento a partir disso. Você vai esperar, assim, aquele pingadinho de vez em quando,
para juntar e comprar uma lente, ou simplesmente para se divertir e falar, olha, isso aqui eu estou pagando com o dinheiro das minhas fotos, e está tudo bem. Tá? Então, essa, assim, bem resumidamente, é uma trajetória que eu visualizo hoje como possível para qualquer pessoa que está escutando aqui esse podcast, para as pessoas que chegam até mim pelo meu canal do YouTube, que é executável, é pautada em cima de experiência real, prática, de 7 anos fazendo isso, e que, vamos dizer, tira aquele componente da expectativa. Você não vai cair fora do jogo porque estava com a expectativa irreal. Né? Então, isso que eu posso te falar, bem resumido, começar pela Shutterstock, com as fotos que você já tem, aprender o que funciona e o que não funciona, expandir para Adobe Stock e iStock, e depois você decide se quer continuar fazendo dessa mesma forma, obtendo algum dinheirinho, não muito, mas você não precisa dele, certo? Ou então, se você vai passar para um outro nível. Tá? Essa aí, basicamente, Will, que é o que eu diria para quem está começando agora. Entendi. Uma coisa que eu queria perguntar para você, eu fiz uma anotaçãozinha aqui para eu não esquecer de perguntar isso para você. O que é verdade e o que é mentira no mercado de fotografia para banco de imagens, ô Wagner? Você que tem experiência já deve ter visto muita coisa ser dita na internet, né? Até por pessoas que estão angariando mais usuários para a plataforma ou mais colaboradores, né? Então tem às vezes o discurso da pessoa que está incentivando um fotógrafo a produzir conteúdo e dar uma utilidade, uma finalidade para aquelas fotos que estão no HD, as fotos que estão paradas. E também existe aquele outro influenciador que vai levar as pessoas lá apenas pelo número, né, e vai inflar algumas expectativas ou algumas informações. O que é verdade e o que é mentira? Você conseguiria dar pra gente aí um parâmetro do que isso pode ser? Sim, ótima pergunta. Vou tentar simplificar com base no que eu vi, com base no que eu experimentei e no que eu vivencio hoje e do que eu ainda vejo hoje na internet, né? Porque não só nessa área, mas cada vez mais discursos de marketing agressivos com promessas mirabolantes. Então, essa definitivamente é uma grande mentira, que é da noite para o dia. Dinheiro fácil sem trabalhar. Isso é mentira. É verdade que está ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não importa se você fez curso, não importa o lugar que você mora, não importa... assim, o equipamento que você tem, eu digo que não importa, assim, não é um fator limitante para você se impedir de fazer, tá? É limitante se ele não atender os requisitos mínimos, que hoje, né, para a maioria dos sites varia para fotos a partir de 2 e 6 megapixels, que eu saiba, e a maioria dos celulares hoje já entrega imagens bem maiores do que isso, megapixels, né, dimensão de imagem. Então, é verdade que está ao alcance de qualquer pessoa, é verdade que é possível viver disso, porque eu achei importante colocar esse é verdade, que é possível viver disso, porque pode passar uma impressão, quando você olha para os valores de comissões que eles pagam, né, que em sua grande maioria são da ordem dos centavos, pode passar a impressão de que é impossível chegar lá, né? E principalmente quando você cai em grupo de WhatsApp ou algum fórum de Facebook ou do mesmo de sites, quando você cai naquela armadilha da choradeira, né? Cada um que começa a reclamar, que fala mal, porque olha só, minha foto maravilhosa, 2 centavos, 10 centavos, não, isso é balela, não dá para... Né? Então, é verdade sim que é possível, e é mentira que qualquer foto pode ser bem sucedida. É um negócio, né? É um negócio que você vai precisar entregar, embora tenha uma variedade quase infinita de temas possíveis, não é simplesmente apontar para qualquer coisa aleatoriamente que aquela foto vai ter potencial. Fotos boas, inclusive, bem produzidas, elas podem nunca ser vendidas. É uma possibilidade. Então, é aquele jogo de você ir tentando até acertar a mão. É mentira que
o volume é o grande segredo. O volume é importante, sim, é um componente importante, mas não é o principal. Então, você não vai se iludir achando que de uma produção simples, mesmo que você invista em fazer uma produção, quanto mais fotos, melhor. Então, você faz um quinquilhão de fotos super parecidas e porque você mandou mais, você vai ter mais chance. Não vai. Tá? Então, elas têm que ser úteis. Se você vai vender um prato de comida, né, então é importante ter um cardápio variado que atenda à demanda dos clientes. Se você colocar, sei lá, uma bolinha de barro em 1000 pratos, dificilmente alguém vai comprar uma bolinha de barro para comer. Não dá. Às vezes a criança come barro, mas não é por alimento, né? Então, se você manda assim, um monte de fotos ruins, é difícil julgar, né? O que é bom, o que é ruim, mas assim, é mentira que você deve buscar a quantidade acima de tudo. O meu portfólio eu quero logo ter 10 mil fotos no meu portfólio. Não deve buscar isso. Primeiro, a sequência que eu diria hoje é, primeiro você buscar a relevância dos temas. Então, antes, uma foto de um tema que esteja em alta demanda, não tão bem executada, do que uma foto de um tema que não tenha nada a ver, feita com a melhor câmera, o melhor tratamento, o melhor tudo, de um tema que não interessa para os compradores. Então, primeiro você busca atender a demanda de alguém, e a variedade é ampla, você pode fazer várias coisas, não é só pessoas, né? Mas é verdade. Assim, tá, só continuando o ciclo. Primeiro você busca a relevância do tema, depois você busca fazer com a melhor qualidade possível, tanto na hora da execução, né, de luz, de figurino, cor da roupa, ambiente, expressões do modelo, e por fim, você vai procurar fazer mais disso. Né? Você conseguiu achar um tema relevante, você conseguiu um nível bom de qualidade, e aí sim você vai procurar se tornar mais eficaz, otimizar o processo para fazer mais. Aí, claro, né, se você faz mais coisa boa, aí sim o volume faz a diferença, mas só aí, né, e não partir de uma matéria-prima ruim e aí vou encher o mundo com 1 milhão de bolinhas de cocô e vou vender, não é, tá? Então é isso aí. É verdade, sim, que fotos com pessoas, elas têm mais chance de venda. Por quê? Porque geralmente é aquilo que acompanha tendências. Cada pessoa é única, né? Então pode ter trocentas fotos de homem de negócios olhando no laptop, mas só vai ter uma com aquele modelo que você fez, aquele lugar que você fez, e de repente é essa que o cliente precisa. Enquanto que a foto de um lugar maravilhoso que você vá, uma praia, um ponto turístico, você pode até ir lá e fazer uma foto maravilhosa, mas sempre vai ter aquele fotógrafo ninja que pegou o calendário, a melhor posição do sol, chegou lá, estava na hora certa, mediu com GPS, fez previsão astrológica para estar lá no lugar e na hora certa e vai fazer uma foto melhor do que a tua. Ou você pode também tentar ser esse fotógrafo, mas aí é aquele negócio, o que está ao alcance de mais pessoas também tem mais concorrência. Então, é verdade que fotos com pessoas, até por ser, em geral, mais difícil de fazer, menos gente que está disposto, né? Então a concorrência acaba sendo um pouco menor do que de paisagem, por exemplo, que é uma coisa que muita gente que tem fotografia por hobby gosta de fazer, né? Paisagem. Eu viajo, tiro foto, tudo bem, pode fazer, mas é verdade que vai ser muito, muito menos provável que uma foto dessa vá bombar, como pode acontecer com uma foto com pessoas. Essa coisa... Desculpa interromper você, Wagner, pode terminar o raciocínio. Não, basicamente eu ia realmente terminar. Eu acho que basicamente as verdades e mentiras foram essas que eu consigo me lembrar de mais relevantes, tá? Para você se basear. Pode falar. Essa coisa da fotografia com modelos, com pessoas, é muito real, porque elas têm até um valor agregado melhor. Eu fiz uma comparação. Eu estava estudando sobre um tema que pudesse ser relevante. Eu não estava indo pela sazonalidade. Eu falei, vou dar uma procurada no Google Trends, o que seria interessante, o que está sendo dito hoje, o que está sendo falado. Comecei a ver muito o Google Trends, comecei a ver muita reportagem, site de notícias, acordava de manhã e ia ver as notícias e tal.
E aí chegou um determinado momento, eu cheguei no tema desemprego. Porque começou a rolar uma onda de desemprego por causa, né? A gente sabe do que tá acontecendo. Sim. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um material para subir pro banco de imagens. Nesse caso, eu sou colaborador da Shutter e da Adobe Stock só. E aí eu falei, vou fazer material baseado nessa ideia do desemprego, só que eu não tinha modelo, eu não tinha ninguém para fotografar. E eu ainda não entendia muito bem sobre aquelas questões das autorizações, né? De você ter que pedir uma autorização de uso de imagem, o próprio site te fornece o documento, e eu não tinha muita afinidade com isso ainda. Eu falei, vou tentar fazer o material baseado nessa ideia que eu tive agora. Aí fui lá, catei uma carteira de trabalho. Minha esposa tinha uma carteira de trabalho bem nova aqui, bem conservada. Montei ali uma estação de trabalho improvisada, né? O que eu tive que fazer, Wagner? Peguei meu laptop, tava sujo, dei um belo uma limpada nele, deixei ele bem bonitinho. E montei uma estaçãozinha de trabalho com uma mesa que eu tenho de plástico e um negócio bem básico, sabe? Só que aí eu coloquei uma mão feminina segurando a carteira de trabalho e o fundo meio desfocado com o laptop e algumas caneta, agenda ali de fundo. Eu subi essa foto pra lá, é claro que eu fiz vários cliques da mesma composição pra poder ter um aproveitamento melhor, né? E aí eu fui seguindo até as tuas dicas, né? Sobre deixar um espaço negativo pra caso alguém usar aquela imagem pra inserir um texto, alguma coisa. E eu fiz, achei que ficou bem legal, usei flash, tentei ser bastante técnico também nessa parte. Subi, cara, e incrivelmente a foto vendeu. Eu fiquei muito feliz, que foi a primeira foto que eu vendi, foi essa, da carteira de trabalho. Uma mão feminina segurando a carteira de trabalho. Aí eu fiz todo esse processo que você falou, descrevi a foto, entendeu? Mão feminina segurando a carteira de trabalho, em inglês, em português. Fiz ali toda a lição de casa e a foto acabou vendendo. Então essa foi a primeira que funcionou pra caramba. Aí o que eu fiz? Eu catei uma agenda, até já falei isso no começo do podcast, que eu peguei uma agenda e fui anotando várias coisas que seriam interessantes eu abordar num próximo trabalho já direcionado para o banco de imagens. Falei, agora eu vou passar para o plano 2, que é fotografar pessoas. Né? E eu não queria fotografar eu ou a minha esposa, que eu já até tinha feito o material, mas não tinha subido ainda para a plataforma, porque eu queria tentar algo um pouco mais ousado e até mais profissional. E aí eu falei com um amigo, expliquei para ele o que era o projeto e tal. Né, oferecer uma permuta, que é uma outra dica que você deu pra gente conseguir modelos. Falei, ó, a gente faz um ensaio baseado numa tendência. Eu recebi do próprio site, as próprias plataformas, eles dizem pra gente, né? Eles falam, ó, isso aqui vai ter demanda. Cria conteúdo em cima disso. Eu falei, poxa, Dia dos Pais, né? Vou convidar eles pra fazer um ensaio e dou as fotos pra eles, explico tudo o que se pode fazer com essas fotos, deixo bem claro que essas fotos elas podem ser usadas para uma campanha publicitária, né, que elas vão ser comercializadas. As pessoas estavam totalmente cientes do que seria feito com as fotos delas. Então eu já estava totalmente tranquilo em relação a isso. Tanto que as pessoas que seriam fotografadas conseguiram até uma locação para a gente fazer as fotos. Conseguiram um cavalo, sabe, para a gente fazer umas fotos no estilo meio country, que tem a ver aqui com a nossa região, sabe? O modelo muito motivado, muito afim, um cara que é muito amigo meu, foi com a roupa de cowboy, sabe? Com chapéu, o garotinho, o filhinho dele, o Henrique, uma gracinha de menino, foi vestido igual ao pai, sabe? Com a roupinha combinando. Aí eu já falei pra eles, ó, não usa roupas com marcas, tá? Se vocês puderem fazer essa gentileza, né? Com marcas muito grandes, muito aparentes. Fui seguindo, Wagner, todo aquele briefing pra criar um conteúdo que fosse um material que pudesse ser comercializado. E, cara, não vou dizer pra você que foi fácil. Foi muito difícil, porque eu tive que dedicar quase que um dia inteiro só pra fazer esse ensaio com eles. Né? Tive que me deslocar, gastei combustível. Depois eu imprimi algumas fotos pra eles usarem lá, botarem num quadro e tal, né? Agradei eles, porque eles foram muito legais comigo. Sim. E aí, cara, um belo dia, estou eu navegando na internet, falei, poxa, eu vou dar uma olhada
lá no meu... na minha conta, né, da Adobe Stock e da Shutter, que eu subi pros dois sites. Cara, na hora que eu olhei, os gráficos estavam todos pra cima. Eu falei, cara, que é isso? Deixa eu ver o que tá acontecendo. As fotos não paravam de vender. Toda hora eu entrava lá, vendeu uma. Chegava no final de semana, dava mais uma olhada, vendeu mais duas. E as fotos com modelos, elas foram vendidas num preço um pouco mais atrativo, sabe? Porque é sempre ali, né, 10 centavos de dólar, né? 30 centavos de dólar. Tinha fotos que estavam a $1, a $2. Nossa, falei, caramba, legal. E pela quantidade que eu mandei, várias fotos foram aproveitadas. Então eu fiquei muito feliz, cara, disso ter funcionado. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí no nosso podcast, existe uma fórmula para você trabalhar bem. É claro que não é uma fórmula mágica que vai fazer as suas fotos venderem. Mas se você tiver atenção, você vai conseguir. Não é, Wagner? Isso. Uma coisa que é importante que você falou aí, que depois, enfim, que a pessoa cumprir aquele ciclo básico, né, que eu descrevi, de por onde começar e aprender minimamente como manejar a ferramenta, a vida da pessoa vai ser decidir que fotos que vai mandar. Isso. É basicamente isso, né? Então, isso que vai ser o que faz a diferença, né, entre quem continua e quem fica pelo caminho, porque as tendências elas vão estar sempre mudando e você vai ter que estar se adaptando a algo que funcionou no passado não necessariamente vai funcionar no futuro. E o ponto que você falou, né, muita gente pergunta, sim, mas que tipo de foto que eu vou mandar? Tá, foto de pessoas, e aí? Os bancos de imagens também, claro, têm maior interesse que os colaboradores mandem material relevante, então eles nos ajudam, né, praticamente todos eles mandam ou publicam num artigo ou mandam até por e-mail, assim, o que fotografar em agosto, o que fotografar em setembro, e aí assim, caramba, eles estão te falando, gente, eu preciso disso, né? Eles não vão ficar gastando o espaço de armazenamento deles, os backups, né? Os backups, como é que diz aqui, os redundantes, para não perder esse acervo. Imagina a grana que está envolvida em manter milhões de arquivos disponíveis, todo esse sistema de busca, de licenciamento, para você estar entulhando com coisa que não vai vender. Então, eles têm o maior interesse que a gente mande material relevante. Então, eles dizem, olha, eu preciso disso. Então, você vai encontrar uma maneira criativa. Você pode escolher, claro que você não é obrigado a fotografar em tendências, mas se quiser aumentar suas chances de vender, siga as tendências, e sempre tem maneiras criativas de fazer, né? Ou com pessoas, como você relatou, se ele levou o filho dele, eles já se conheciam, né? Filho com pai geralmente tem uma relação amistosa, carinhosa, então o que faz a diferença? Né? Você vê que modelos também, não conheço nenhum modelo, aí a gente pensa naquele modelo perfeito, pele perfeita e tal, não, é assim, emoção, um pai e um filho, se são um pai e um filho que se dão bem, que são realmente pai e filho, não foi uma coisa cenográfica, você vai conseguir capturar alguma emoção que ninguém no mundo vai ter. E é isso que conecta. Se você vai olhar publicidade hoje, sim, como saber o que produzir? Olha a volta. Qualquer site que você acessa hoje, um site de banco, tem uma pessoa olhando no celular, dando aquele sorrisinho de, olha, eu fiz um investimento, ou você olha um Airbnb, você navega em todo lugar que você olha, tem imagem, campanhas de celular, de lojas, Dia das Mães, Dia dos... tudo. Então, olha o que está acontecendo. O que conecta? O que faz você olhar para uma foto? Né? Autenticidade, emoção, né? Uma emoção bem transmitida, pode ser positiva, pode ser negativa. Se você fala de desemprego, é um estado de humor. Se você fala de Dia dos Pais, é outro. Mas se você conseguir transmitir isso por suas imagens, você vai estar entregando algo que alguém no mundo vai querer. Você não precisa almejar ser o top, mas assim, aquela parcelinha é sua. Como quem começa qualquer negócio, começa um negócio de vender sanduíche. Não preciso fazer o sanduíche mais maravilhoso do mundo, mas eu vou fazer um sanduíche bom que atenda algumas pessoas, que estejam no gosto das pessoas que passam por aqui, perto da minha casa, no ponto que eu for vender. Enfim, e aí você vai conspirando, né? Uma pessoa entre milhões no mundo, ninguém nem sabe que você existe, teu vizinho nem sabe quando vai ver, você está lá vendendo fotos para o Japão, para a África do Sul, do conforto da sua casa,
alcançando clientes que você nunca ia encontrar se fosse distribuir cartão. Bom, cartão ninguém distribui mais, né? Mas enfim, se você saísse batendo de porta em porta ou mandando direct no Instagram, olha, sou fotógrafo e tal, peça seu orçamento via direct. Não, você está ali e pode ser a sua identidade secreta, né? Você leva a sua vida comum, ninguém sabe, você está lá vendendo fotos para o mundo inteiro. Isso é fascinante. Essa coisa de fotografar pessoas e ter, no caso bem específico aqui do Inside Pai e Filho, foi muito legal porque a interação deles me deu tanta liberdade que eu não precisava ficar dirigindo eles o tempo todo, sabe? Abraça, beija, pega na mão. Não precisava, porque eles tinham uma química já muito boa. Então eu só tinha que estar no lugar certo e clicar da maneira correta, né? Eu não pude levar um assistente no dia que eu fiz as fotos, porque sempre que eu vou fotografar, principalmente ensaios, a minha esposa vai junto, que ela é minha assistente de iluminação. Ela me ajuda pra caramba. Sim. E nesse dia ela não pôde ir, eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu gosto muito de usar flash. Depois que eu aprendi como é que funciona flash, eu tenho gostado muito de usar o flash. E aí, inclusive eu disparo o flash pelo pop-up, né? O flash remoto pelo pop-up. Igual eu vi você fotografando umas frutas, uns alimentos lá, você usa o pop-up. Eu falei, nossa, tem mais gente que usa o flash pop-up. Eu achei que todo mundo usava rádio, né? Mas aí no dia que a gente foi fotografar, minha esposa não pôde ir, mas eu consegui me virar bem lá. A gente levou um rebatedor, tentou fazer algumas fotos ali com a luz ambiente, usando bastante luz rebatida e tal. E foi muito legal. Eu já tinha um ensaio programado para ontem, né? Que eu tinha que fazer um ensaio. Eu ia fazer um ensaio voltado para esportes, né? Que tem um amigo meu aqui que tá treinando para ser atleta, né? Ele quer ser um corredor profissional. E ele me pediu umas fotos, falou, cara, eu queria fazer umas fotos para divulgar e tal, que eu tô correndo, que eu ganhei alguns patrocínios e tal. Aí na hora já me veio a ideia, falei, poxa, vou fazer uma permuta com ele, vou fotografar ele e vou pedir autorização dele, né, para subir essas fotos pro banco de imagens. E aí eu já imaginei um monte de outras coisas aqui, e assim que isso estiver pronto eu vou te avisar, Wagner, para você dar uma olhada no material, e vou também contar pro pessoal aqui do canal, com certeza. Wagner, e falando também agora sobre algo que deixa a gente muito triste na hora de subir as fotografias pro banco de imagens, é a rejeição. A rejeição ela pode ser usada a nosso favor também, né? Porque eles explicam pra gente por que as fotos foram rejeitadas, né? Isso. Esse é o caminho. É porque, assim, a própria palavra rejeição, né? Ela meio que coloca a gente pra baixo mesmo, e principalmente no começo, porque hoje, para mim, é muito fácil lidar com as rejeições, porque já foram centenas na minha vida, né? Então, você fica calejado, você já nem sente mais. Mas eu me coloco, sim, no lugar de quem está começando, porque eu também um dia comecei, e sei que o processo dentro da nossa cabeça é assim, né? Para você descobrir algo que pode fazer e entrar em ação, envolve um investimento emocional, né? Você está colocando o seu melhor ali, você cria uma expectativa, você se mete num mundo desconhecido, porque você acredita que vai ter algo legal lá do outro lado. Então, em geral, a gente está muito tenso mesmo quando começa, a gente fica muito na dúvida sobre qual foto que vai escolher. Em geral, a gente escolhe aquela que a gente acha que é a melhor da nossa vida, né? E aí, acaba coincidindo de a melhor foto da nossa vida já começa logo sendo rejeitada, e aí isso tira muito da nossa motivação. Isso é verdade, né? Mas aí, com tanta gente no mundo já te contando, que você que está começando, fala assim, olha, é assim mesmo. Então, vamos lá, né? Acredita, né? Eu não estou inventando, é assim que acontece. Então, em geral, aquela foto que a gente gosta mais, ela nem sempre tem muito valor comercial, e isso vai fazer parte da sua vida, né? Vamos fazer a seguinte trollagem mental. Você tem aí 40 mil fotos no teu HD, desde que você começou na fotografia. Elas não estão em nenhum banco de imagens ainda. Tecnicamente, é a mesma coisa que as 40 mil terem sido rejeitadas. É aquela famosa frase, o não você já tem. Então, as fotos não estão no banco de imagens, elas foram rejeitadas. Você não mandou, mas o efeito prático no mundo elas não estão lá. E aí você começa a mandar,
e vai como um aprendiz, encara como se fosse assim, às vezes a gente paga, né, em evento de fotografia para ter leitura de portfólio, né, para um guru vir falar que a nossa foto é isso ou que é aquilo, né, tem inscrições, tem concorrência para isso, para ter a leitura de portfólio. Considera que é uma leitura de portfólio gratuita e qualificada, porque os caras veem muitas fotos todos os dias. Então, não vai ter o mérito artístico, né, mas pelo menos você vai aprender e aprimorar a sua fotografia a partir do ponto de vista deles, né? Então, escute, eles não estão rejeitando à toa. Ah, tá, mas, poxa, meu equipamento, eu fotografo com celular, ele tem um sensor pequeno, então toda vez que eu fotografo dentro de casa dá ruído, então minha foto está sendo rejeitada por ruído, pronto. Você já entendeu a necessidade de, com o equipamento que você tem, agora, evitar fazer fotos em ambientes internos. Ah, mas eu queria. Bom, evite. Vai ser rejeitado, você sabe. Não vai ficar dando murro em ponta de faca. E procura motivação para, de repente, comprar um outro equipamento melhor ou incrementar sua iluminação para permitir evitar esse tipo de problema. Mas você já entendeu e existe um caminho para você resolver isso aí. Nem sempre o caminho está à mão. Problema de foco, isso aí tem que resolver na hora, né? Problema de foco, eu perdi muita foto porque estava fora de foco. Então, eu simplesmente passei a deixar a câmera sempre naquele disparo contínuo. Então, de cada foto que eu vou fazer, eu faço 2, pelo menos. Né? Aquela história, o cartão de memória aguenta. Mas aí diminui a probabilidade de eu perder uma porque estava fora de foco. Então, já foi uma estratégia que, né, eu desenvolvi em função dos motivos de rejeição. Esses são basicamente aqueles que a gente não consegue resolver na pós-produção. Né? Problema de horizonte torto, ou que eu nunca tive uma rejeição por isso, mas, enfim. Exposição dá para resolver na pós-produção. Logomarca, às vezes passa uma despercebida. Aí você vai lá e tira no Photoshop. E da próxima vez que for fotografar, presta mais atenção, né? Isso. Porque às vezes, só falando, a pessoa não aprende. Agora, quando se lasca e, né, toma aquela pancada que dói, aí fala, não, eu não quero passar por isso de novo, vou prestar mais atenção na próxima. E assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É isso aí. E essa coisa da rejeição, ela melhorou muito a minha fotografia. Muito, porque eu comecei sempre que eu ia fazer uma foto, eu pensava assim, será que essa foto seria aprovada? Porque o que eu tô deixando de fazer que essas fotos talvez poderiam não ser aprovadas? Você começa a se cobrar mais para ter mais qualidade, né? E essa cobrança, ela resulta em benefício para o seu portfólio, para o seu material, porque você começa a ficar mais cuidadoso, né? A questão de ISO, eu tive algumas fotos reprovadas, rejeitadas por causa do ISO, e eu ficava pensando, poxa, é porque eu estou usando o ISO alto. Não era por causa do ISO alto, era porque eu estava em baixa condição de luz. Eu queria compensar a má iluminação com um ISO muito alto. E eu falei, não, então eu preciso melhorar isso. O que eu tenho que fazer? Vou botar um ring light aqui, vou fotografar mais próximo da janela, vou montar a mesma cena, só que numa condição de luz um pouco melhor. Eu fazia absolutamente a mesma foto, mandava e aprovava com o mesmo ISO. Você entendeu? Então, às vezes demorava eu entender que não é porque eu tô usando um ISO muito alto que a foto vai ser reprovada. Eu posso usar o mesmo ISO, mas se eu tiver numa condição de luz adequada, isso vai funcionar. E aí era onde eu comecei a aprovar também fotos que eu fazia na rua, né? Um dia eu levantei bem de manhã para fotografar um posto de gasolina, inclusive é o posto que eu trabalho. Falei, eu vou lá fazer uma série de fotos sobre combustíveis, né? Porque combustível subiu demais, aquela questão econômica. Aí fui lá, fiz algumas fotos, aí eu pensei, poxa, aqui eu vou ter que trabalhar com um ISO mais alto. Mas como eu tô numa condição de luz melhor, eu não vou ter rejeição. Foi dito e feito, Wagner. Fiz as fotos e todas as fotos foram aprovadas. Então é mais uma questão da gente ter aquele entendimento, né? De pegar a rejeição e falar, poxa, peraí, deixa eu entender o que eu tô fazendo. E aí você volta até a estudar um pouco mais a fotografia, né? Que aí você começa a entender por que tal elemento tem que ser usado de um jeito, por que tal configuração tem que estar de outro jeito. A gente vai meio que revisitando os primórdios, né, da nossa caminhada na fotografia. Ela deixa de ser uma coisa misteriosa. Eles te explicam, olha, foi rejeitada por causa disso.
resolva e está resolvido, como você fez, né? Então, a bola passa para a nossa mão. Eu vou querer resolver, ou eu tenho condições de resolver agora, tá, resolvo, tá lá, tá resolvido. E no fim das contas, você se torna um fotógrafo melhor para tudo, né? Porque você vai estar praticando bastante. Então, acho que a gente só tem a ganhar mesmo com isso. É só mudar essa programação mental de que é algo negativo, né? E enganar a nossa própria mente, né? Porque, claro, é chato ser rejeitado, mas se a gente conseguir atribuir um significado positivo para isso, aí a gente passa numa boa, né? Isso aí. Você que está nos ouvindo aí nesse podcast de hoje, você que está até agora aí atento, ouvindo aqui tudo que o Wagner está passando pra gente, eu gostaria de lembrar você de que os links aí para você conhecer o trabalho do Wagner vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram dele, tudo aí relacionado ao trabalho do Wagner vai estar aqui. Perdão. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho do Wagner, né? Eu até poderia fazer um slide de fotos e colocar aqui para você ver, mas eu não vou fazer isso para te dar curiosidade de você poder conhecer o trabalho dele, beleza? Wagner, já estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Gostaria que você desse aí as suas considerações finais. Eu sempre digo a mesma coisa sempre que termina, que a gente está quase terminando o podcast, que tudo que é bom dura pouco, né? Eu gosto de manter isso porque deixa os nossos ouvintes com esperança de um próximo bate-papo e de a gente poder se encontrar novamente aqui no nosso podcast. Então, eu vou deixar você fazer as suas considerações finais aí, né? E depois você me manda os links para a gente deixar disponível aqui para o pessoal, tá? Sobre o seu trabalho e também sobre algo que você está idealizando, né? Que ainda não está disponível aqui no YouTube. Tá certo. Combinado, então. Pessoal, você que está escutando essa mensagem aqui, que eu estou falando agora, já está mais de 1 hora escutando a gente, né? Então, primeiro, muito obrigado por isso. Muito obrigado por ter dedicado aí esse tempo, mesmo que tenha sido acelerado, né, que o YouTube deixa a gente acelerar e tá tudo bem, mas você chegou aqui até o final, né, significa que isso aqui provavelmente foi significativo para você. Se foi, a gente alcançou o nosso objetivo hoje, né, Wilker? Sim. Passando aqui o nosso melhor. E eu gostaria de celebrar o nosso encontro, de você ter chegado até aqui, de o Wilker ter chegado lá no Foto Alma, de ter me convidado para esse podcast, um encontro que em tempos de pandemia ou em tempos antes da pandemia seria muito improvável de acontecer, e graças à internet, graças a essas ferramentas que pode ser usada para crimes virtuais, mas a gente pode usar também para um encontro como esse, né, com várias oportunidades. Então, acho que o grande recado das nossas experiências, do testemunho do Wilker sobre os primeiros passos dele, sobre todo o conteúdo que ele tem aí no canal, esse empenho, esse esforço de convidar tanta gente, de ter toda essa estrutura de gravar um podcast, de depois colocar ele no formato para disponibilizar para quem tiver interessado em escutar, de beber dessa fonte de conhecimento, da experiência de tanta gente boa, é uma celebração de uma grande oportunidade. Né? São oportunidades que existem, que nos colocam na posição de protagonista, né? Ou seja, aquilo que você escolhe que quer fazer, você pode fazer. Não vai ser fácil, né? Mas é justamente isso que vai fazer a diferença entre as pessoas, né? De quem encontra uma oportunidade e desiste diante dos primeiros obstáculos, ou de quem fala, não, eu vou aprender, eu vou procurar, eu vou falar com quem já está mais à frente do que eu vou ter humildade de aprender com os meus próprios erros. E independente do assunto que nós falamos hoje aqui, um tema que permeou toda essa nossa conversa foi sempre isso, né, das oportunidades passarem na nossa frente, de como que a gente encontrou com a fotografia, de como que isso chamou, né, a nossa alma, e a gente foi caminhando e desbravando um mundo que era desconhecido e tomando decisões, fazendo escolhas, de modo que hoje a gente pode olhar para trás, tanto nas nossas trajetórias como pessoas e como fotógrafos, e hoje, depois dessas quase 2 horas de conversa, a gente poder olhar para trás e falar assim, caramba, olha, fizemos uma coisa decente, que legal, valeu a pena, né? Vale a pena estar vivo por isso, e o convite é esse, né, que se uma pequena mensagem você captou disso aqui, olha, você pode, né, é muito legal, entre em ação, experimente esse gosto de aprender com as próprias mãos, com a própria experiência, né, de ter essa humildade e
e construir uma trajetória de vida que vale a pena, né? Como a gente está se sentindo aqui agora, ao final dessa conversa. E essa a nossa mensagem aqui. Muito obrigado. Legal, galera. Ó, muito obrigado mais uma vez, Wagner, por ter aceitado aí o meu convite. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou deixar todos os links aí disponíveis para você que está nos ouvindo. Não esquece, pessoal, ó, deixa o like, comenta o vídeo, se inscreve no canal, porque logo vai ter mais podcast, mais episódios e a gente vai trazer sempre profissionais, fotógrafos, artistas. A gente sempre abre oportunidade para muita gente aqui no nosso podcast e em breve, Deus abençoe que a gente possa se conhecer pessoalmente e, quem sabe, fazer mais um conteúdo aqui pro nosso canal aqui, do nosso podcast aqui do YouTube, né, Wagner? Prazer falar com Isso você, aí. cara. Tenha uma boa tarde, tá? E boas fotos. Você também. Valeu, Wilker. Tudo de bom para você.